Bem-vindo, bem-vinda. Mais uma gravação, podcast de número, tá aí? Qual já estamos? 30? Não? 27. Ah, a gente gravou a reunião aqui do escritório no anterior, né? Galera, pensa num podcast animal. Mais um podcast bacana pra caramba. Nós temos reunião aqui no escritório de uma vez aí por semana e temos uma reunião que é daí feita com todo mundo, uma vez por mês, em que daí a gente coloca aí as diretrizes, coloca aí algumas questões aí atreladas a coisas que todos nós temos que ter um certo cuidado. Então, reunião toda semana da equipe, reunião daí uma vez por mês, envolvendo toda a equipe. E a reunião passada a gente conversou sobre algo muito legal. Abordei com o pessoal aqui no escritório o tema tráfego pago e o quanto está aumentando um pouco, trazendo a importância de nós, advogados, ter um certo cuidado em dar uma certa atenção ao cliente que vem por meio do orgânico, ou seja, o cliente que traz um cliente por indicação quando tu atende, o cliente que o amigo indica, o cliente que vem por meio só de um post que tu faz no Instagram e não necessariamente de um post que tu faz no Instagram e depois paga para o Instagram te mostrar, ou paga para o Google, ou paga para alguma outra rede social, exemplo do Kawaii, TikTok, tem tantos outros, a gente está em vários. Aí a gente percebeu um aumento significativo do ano passado para cá e esse foi o tema da reunião. Então, podcast legal, se puder dar uma espiadinha lá, gostar do tema, se tu é advogado, sobretudo, penso em muito, mas muito importante para ti a situação do tema. Galera, hoje aqui com nós um cara que, olha, fazia dias que a gente estava aí esperando alguém para bater um papo sobre esse tema, porque é algo que a sociedade ela anseia, a gente precisa de cada vez mais advogados atuando nessa área, porque para se fazer justiça tem que defender direitos. E se defende mais direitos com base na lei, nesse contexto, não desmerecendo os outros, mas esse tem um carinho muito grande, porque não é a pessoa, é o respeito à lei. Não é o criminoso, não é a situação do que a pessoa fez, é respeitar a lei. O advogado está ali para respeitar a lei. Saudosa, mas saudosa, saudação a ti, meu amigo, doutor Matheus Ganziani. Obrigada pela situação da presença, a gente fica lisonjeado, tá? E para começar, Matheus Ganzini, desculpa aí o equívoco. Guinzani, doutor. Guinzani mesmo. Guinzani, obrigado aí pela correção, doutor Matheus. Doutor Matheus Guinzani. Esses últimos dias tem tido umas perguntas reiteradas a respeito do direito penal. E teve uma que se reiterou algumas vezes e veio agora na nossa caixinha de pergunta ali no podcast. E queremos aí deixar um gesto de carinho, né, aqui registrado para o nosso telespectador que vai lá no Instagram, abre a caixinha de pergunta, vai lá e faz, para a gente começar já respondendo, doutor Matheus, esse nosso espectador, que tenho certeza vai estar ligadinho lá para ver a resposta. Doutor Matheus, a prisão domiciliar, quando ela é decretada para a pessoa ficar lá em casa, ela é sempre decretada para ficar em casa? E a indagação ela vem no seguinte sentido também do cliente ali. A polícia pode ir lá fiscalizar a qualquer hora? Certo. Então, em primeiro lugar, né, minhas saudações aqui também, meus cumprimentos, doutor Cleomar, nossa audiência aí que está no YouTube. Vamos falar sobre essa questão, então, da prisão domiciliar. Doutor, em primeiro lugar, nós temos prisão domiciliar na execução penal, nós temos prisão domiciliar como uma medida cautelar diversa da prisão propriamente dita, e em ambos os casos, nós temos uma restrição de liberdade, determinada pelo Poder Judiciário, que é quem pode fazer isso. E essas medidas, elas devem ser objetivas no seu rigor. Quando o juiz liberar algum horário, a pessoa até pode sair da casa dela, daquele limite territorial que foi fixado. Do contrário, não. Do contrário, a pessoa vai ficar, assim, integralmente naquele ambiente que foi delimitado na prisão domiciliar, na decisão que determinou essa prisão domiciliar. Sobre a fiscalização dela, né, a gente tem hoje no Brasil algumas possibilidades que
que acabam funcionando como um mitigador aí do encarceramento, que é o próprio uso de tornozeleira eletrônica. O monitoramento eletrônico é uma das medidas que funcionam para aliviar o sistema prisional e também aliviar a fiscalização de medidas como a prisão domiciliar. Porque se a polícia pode a qualquer hora fiscalizar o cumprimento, sim. Se ele tem que estar lá toda hora, a polícia pode sim fiscalizar. Agora, se existe uma má-fé do agente público em ir de madrugada para causar algum tipo de transtorno, né? Isso foge do objetivo aí do ato administrativo, que é um ato administrativo que está sendo praticado, né, por um servidor público. Se foge desse objetivo, tem um desvio de finalidade, a gente tem que combater esse desvio também. A fiscalização ela tem um objetivo, verificar o cumprimento. Não é causar incômodo, causar estresse, ou não é uma vingança, não é um capricho do agente público que faz a fiscalização. Agora, imagine que existe uma notícia que em determinado horário da madrugada, determinada pessoa está descumprindo a medida porque sabe que a fiscalização é diminuta. É óbvio que o Estado vai se organizar para fiscalizar na hora que pega a pessoa no flagra, né, fazendo alguma coisa errada. Então a gente tem que observar sempre o que se busca com essa medida, por que está sendo executado dessa forma o ato de fiscalização. Boa, 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 gostei. Relatava isso e lembro de uma consulta que foi mais ou menos nesse sentido, tá, doutor? A nossa resposta, porque estava acontecendo a cliente, ele está cumprindo a situação da medida imposta, ou seja, está em casa, no horário ali posterior, ali o início da noite, e a polícia vinha, o agente ali, fiscalizador, vinha para fazer a situação de fiscalização entre 3 e 4 e meia da manhã e a esposa dele estava grávida. E daí a pergunta foi no seguinte: doutor, não tem como pedir para vir antes das 10, pô? Porque às vezes é 1 hora da manhã, 1h30, 2, 3 horas da manhã lá, buzina, 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 até eu sair. E vem justamente nesse sentido a resposta, né? De que tem que existir também bom senso, né? Existir bom senso. Mas que sim, pode ser a qualquer hora, né? A fiscalização, desde que tenha algum tipo de indício, como bem o doutor destacou. Nesse caminho, vem a seguinte indagação, doutor, e tu que está aí na trilha do direito penal há um bom tempo, o uso da tornozeleira tem sido efetivo realmente? Tem conseguido alcançar o objetivo? Olha, essa pergunta é até capciosa, tá, doutor? Porque vamos indagar antes qual é o objetivo. Qual é o objetivo, então, da tornozeleira? É diminuir o encarceramento? É aliviar o sistema prisional? Seria para isso que a gente deveria utilizar mais a tornozeleira eletrônica, o monitoramento eletrônico, né, que é a expressão da lei? Talvez a gente teve um momento que sim, que serviu a essa finalidade, até com louvor. Hoje em dia, como o Estado ele tem um péssimo hábito de se reconfigurar punitivamente. Existe uma reconfiguração punitivista. Então vem uma norma que estabelece uma medida cautelar diversa da prisão, que é menos gravoso, menos invasivo do que jogar alguém no cárcere, enfim. O que se cria? Então, a partir de agora, sempre que não for para prender, eu posso botar a tornozeleira. Então, várias vezes uma medida cautelar diversa da prisão, ela não é aplicada pelo simples fato de evitar uma prisão. É que o simples fato de que eu não vou prender, então eu vou fazer alguma coisa. Como se o juiz fosse obrigado a fazer alguma coisa. Tem vezes que não, a pessoa simplesmente não oferece risco nenhum, não tem perigo nenhum. Não existe o menor fundamento para Não usar a teria, medida. até por uma questão de economia também, né? Porque tem um Claro, custo, né? Tem um claro, custo. claro, claro, tem isso também. Agora, para além disso, né, essa reconfiguração punitivista que eu gosto de chamar, simplesmente a pessoa chega na audiência já sabendo que, se foi um flagrante, que provavelmente vai ter uma medida dessa. E claro, tem juízes que têm muito bom senso também, que fixam medidas cautelares sem monitoramento eletrônico, quando isso não é necessário. Sim. O que eu acho lamentável é que muitas vezes o monitoramento eletrônico serve para evitar uma prisão e daí ele não evita a prisão. E muitas vezes o monitoramento eletrônico ele é desnecessário no caso concreto e ele é aplicado simplesmente para
aparentemente incomodar ou gerar algum tipo de restrição. Sim. Parece um ressuscitamento da vingança, sabe? Em vez do Estado Cara, punir, parece que mas é... que interessante, né? Que É, interessante a tua reflexão, tá? E isso vem de uma herança, né? Uma herança punitista, né? Uma herança de realmente punir de alguma maneira a situação, alguém que fez sim. alguma coisa sem ter aquela, às vezes, sensibilidade, sensibilidade. E aí é que vem, sem ter a devida sensibilidade. E aí é que vem nós, operadores do direito, para equalizar esse contexto, né? Uhum. Para fazer com que a justiça aí realmente ela ah, tome o seu curso novamente. E já fez alguma medida nesse sentido de, às vezes, retirar ali a necessidade do uso da tornozeleira, Sim, doutor? sim. Sim, já tive casos em que... é, Bom, vamos primeiro por Bom, partes, doutor. vamos lá. Às vezes, o ideal é que a gente mesmo se coloque à disposição, né? Uhum, Para o cliente utilizar o monitoramento eletrônico. Ele é melhor do que a prisão. A gente tem que partir dessa premissa. Então, perfeito. se a pessoa está presa, claro que o monitoramento eletrônico é muito melhor. Às vezes não deveria nem estar preso e nem ter monitoramento. Mas entre um e outro, às vezes até na liminar do Fica. habeas corpus, o cara já pede o Aham, monitoramento. E ao final, claro, né, a concessão da ordem para acabar com aquela prisão, que é arbitrária, via de regra, nesses casos, né? Agora, já teve caso que o doutor conseguiu retirar a medida, já teve caso que eu consegui pedindo eu mesmo, já teve caso que o juiz de ofício verificou, já teve caso que o Ministério Público precisou prorrogar as investigações e entendeu que havia um excesso, enquanto que, às vezes, para o cliente tá tranquilo aquela situação, né? sim. Mas pô, acontece de ter que revogar, porque o Estado também tem o custo, tem tudo isso, né? Sim. Aquele monitoramento, ele envolve, claro, o equipamento, envolve uma equipe que está lá na central, avaliando, recebendo alertas do Estado inteiro quando alguém Ah, descumpre, tendo que ligar para a gente no Estado inteiro perguntando o que aconteceu. É alerta se a bateria descarregou, é alerta se saiu da área de cobertura, pô, tudo tem um alerta. uhum, Então, imagina para a administração prisional cuidar disso. É ruim também, é ruim. sim. Veja, é muito menos pior do que a prisão, mas não deixa de ter o seu custo, não deixa de ter o seu ônus aí para o Estado, né? Sim. Ainda, se for pensar, um pouco mais barato do que se o reeducando estiver lá. Ah, com E certeza. melhor ainda, para se for o caso, né, cumprir em casa do que cumprir lá na situação Sim. do presídio também. Não, mas bacana. Obrigado aí pela situação da abertura. Isso a gente faz e começa assim, reitero, né, para estender a nossa resposta de imediato àqueles que estão aí no dia a dia com nós. E daí vão partir para algumas outras que não vieram aí como reiterada, né? Mas que tem aí uma importância gigantesca para nós, uma vez que veio aí de cliente também. Mas antes da gente entrar no mérito, doutor, se do direito ali propriamente dito, se a gente puder trocar uma ideia a respeito do próprio doutor Matheus, vamos conhecer aí um pouco do doutor Matheus, isso é importante para nós. Uhum. Doutor Matheus, aquela pergunta clássica, mas que é importante a gente saber, porque às vezes a tua a história ela é a inspiração para quem está na dúvida. E aí vem a indagação. Doutor Matheus, por que tu escolheu fazer direito, cara? Porque uma coisa eu digo, tem cara de juiz. Eu olho para ti e vejo um juiz, É mano. mesmo? Aham. Interessante. É interessante. Já vou contar por quê. Eu, eu sou de Braço do Norte, no sul de Santa Catarina, uma cidade do sul, ali perto de Tubarão, Criciúma, né? E desde criança tinha um amigo da nossa família, o grande, grande advogado, grande tribuno, doutor Bertilo Borba, um advogado lá de Braço do Norte. E veja, né, o doutor Bertilo me carregou no colo quando eu era criança, né? Ele era um amigo da Sim. nossa família e tal. Eu sempre gostei muito dele, sempre admirei muito ele. Daí ele é, claro, político, né? Vivia falando na tribuna. Eu desde cedo comecei a gostar disso, sempre admirei e de alguma maneira comecei a me ver indo para a advocacia já desde muito. Eu tive uma passagem durante o meu ensino médio pelo jornalismo. Eu trabalhei em rádio, fiz programa de rádio, numa rádio educativa,
Eu escrevia coluna para um jornal, trabalhei como estagiário em um jornal lá da minha cidade. Cara, bacana, hein? Eu acabei me apaixonando também pela comunicação, pelo jornalismo, né? E eu cogitei, em determinado momento, fazer jornalismo. Aham. Eu cogitei. O mundo ficaria sem um grande advogado criminalista. Não, modéstia, né? A parte. Brincadeira aí, pessoal da audiência. Mas para Mas, aqueles que não conhecem, é verdade. não, capaz. Mas veja, daí a minha mãe é professora de história. Sempre gostei muito de história. E sempre tive essa facilidade de me comunicar. Até foi a minha mãe que incentivou isso, né? Uhum. Desde cedo minha mãe cuidou de me preparar para ser comunicativo. Eu devo a ela toda essa questão da minha oralidade. E acabei pensando também em ser professor, só professor. Mas vira e mexe a gente acaba fazendo uma escolha em determinado momento da vida, né? Que é quando termina o ensino médio. E eu não podia escolher tudo, né? Eu não podia ser professor de história, jornalista e advogado. Aí eu acabei escolhendo ser advogado. Entendi que eu seria mais feliz assim. E eu não me arrependo, acho que foi uma boa escolha. Eu acho que eu me sinto satisfeito, né? Só que o ponto é que eu entrei na faculdade de Direito para ser advogado, pensando em ser advogado. Um diferencial, tá? Mas agora vem o ponto, né? Tem algumas pessoas que eu sei que vão assistir, que conviveram comigo, e elas sempre pegam no meu pé quando me vêm defendendo a advocacia, porque eu não, durante o curso eu não quis sempre ser advogado. Eu tive um estágio no Poder Judiciário e eu gostei muito da magistratura. Eu trabalhei com uma juíza que trabalhou lá na nossa cidade, doutora Lara Zanotelli. Eu me inspirava muito na atuação dela, via muita coisa do trabalho e, assim, quando é para falar bem, o cara pode citar o nome, né? Sim, sim, deve. Então, eu acabei gostando e pensei em ser magistrado. Até teve um determinado momento que a doutora Lara incentivava, né, os estagiários, você tem que estudar e tal, assim. Porque todo mundo que estava no gabinete dela praticamente queria ser juiz. Todo mundo falava em Sim. ser juiz, quem estava no gabinete dela. Pelo que eu lembro, assim. Dos que eu lembro mesmo que eu convivi, todos são advogados. Um é servidor, um é servidor do TJ e os outros todos viraram advogados, Olha que bacana. né? Digo de quem era estagiário, né? A Sim, equipe dela sim. já tinha Aham. servidores, claro. E acabou encerrando o contrato de estágio no Poder Judiciário. E não prorroga. Terminou. Naquela época tinha recém mudado a lei, enfim, Uhum. não tinha mais como prorrogar. E daí abriu uma vaga no Ministério Público que eu não tinha nem muito interesse em fazer. Na minha cabeça era muito claro que seria magistratura ou advocacia. Eu tive, antes de ir para o Poder Judiciário, alguns momentos com o Dr. Bertilo no escritório dele. Eu nunca fui estagiário dele, mas eu acompanhei várias vezes no Tribunal do Júri. Várias vezes. Acompanhava ele. Passava lá o dia inteiro no júri sentado olhando. Pô, coisa Tanto que eu linda. gostava, assim. E abriu essa vaga no Ministério Público, a bolsa era boa, a remuneração era boa, né? Aí eu fui para o Ministério Público e eu também me apaixonei pela instituição. E alguns vão dizer, ah, pô, mas se apaixona fácil, né? Porque se apaixonou pela advocacia, se apaixonou pelo judiciário, se apaixonou pelo MP. Mas veja, que trabalhar com direito é apaixonante mesmo. É, ele Sempre fascina. que a gente faz alguma diferença na vida de alguém, isso é eterno, isso dura para sempre, pô. Dura Sim, para sempre, para quem recebeu, mas para gente que dá também, sim. isso aí não sai mais. Uma coisa que eu acho muito legal, desculpa até te Não, interromper, sem mas senti problema. no coração, a gente atua, às vezes, com uma centena de processos no nosso dia a dia, né? E às vezes é 3.000, 4, 5.000 clientes ali, todos cadastrados. Então, uma centena de número de processos que nós temos, uma centena de clientes. Mas para algumas pessoas, é só um processo a vida inteira. Não vai ter mais processo. Uhum, Foi só um cadastro indevido no SPC, uhum, foi só uma vez que foi chamado na delegacia e nunca mais a pessoa vai se envolver com o contexto do direito. uhum, Às vezes é isso. Ah, vai sempre precisar de um advogado, sempre precisar de um médico? Depende. Tem pessoas que não são muito ali, têm uma certa inquietude. E nesse sentido, às vezes,
o único processo é aquele que a gente está conversando com o cliente. Então, isso nos faz pensar, né, na responsabilidade na nossa atuação naquela situação, porque pode ser a única para a pessoa, né? Uhum. Ah, mas desculpa te interromper, Não, dando sem continuidade, problema, doutor. doutor. Enfim, daí eu fui para o Ministério Público e eu era estagiário lá da segunda promotoria de Braço do Norte. Eu atendia muito público, era uma promotoria da cidadania, e é por isso que talvez eu me apaixonei tanto. Pela atuação do Ministério Público na promoção de alguns direitos, foi uma coisa que assim, me deixou muito satisfeito pessoalmente. Porque quando a gente Eu diria pensa, até espiritualmente, assim, porque a gente vê realidades mudando diante dos nossos olhos pela atuação do membro do Ministério Público ali, ajuizando ações, protegendo crianças e adolescentes, conseguindo eventualmente um medicamento para alguém. Pá, tudo isso eu ia vendo aquilo e, meu Deus do céu, pô, isso aí, ó. Ah, olha a diferença. Olha só o que está acontecendo. E daí chegou a época da minha formatura, instalaram uma promotoria lá em Braço Norte, tinha uma vaga para assistente, sem promotor. Ficava substituindo, né, um rodízio de promotores até ter uma promoção. E eu me inscrevi para essa vaga, para fazer o seletivo. E, na verdade, foi meio que, foi meio que fácil essa parte. Eu só tinha que me formar rápido para tomar posse, que eles não podiam ficar sem. E daí eu colei grau em gabinete, pedi antecipação, tive que justificar, né, na coordenação do curso. Tomei posse como assistente, fiquei um ano ainda lá em Braço Norte, quase. E daí fui trabalhar definitivamente com um promotor em Tijucas, olha Dr. que Fred Anderson bacana. Vicente. Isso. Aí eu vim trabalhar em Tijucas, foram aí, acho, 10 anos na promotoria de Tijucas. Cara, que massa. Aí o Dr. Fred foi, né, eu tomo a liberdade de dizer, né? Se tornou um amigo, enfim. Com tantos amigos que eu fiz no Ministério Público, né? Mas eu devo muito, né? O Dr. Fred me ensinou bastante coisa mesmo. Muito advogado que eu sou, até devo para ele. E assim, é importante dizer que às vezes a gente precisa ter essa visão ampla do direito, da perspectiva do direito, de como a gente enxerga os casos que chegam para a gente, né? Até quando tu está deduzindo uma petição, tem que saber como quem vai ler pensa. Tem que pensar. E graças a Deus, eu conseguia apreender isso lá no Ministério Público. Às vezes a gente tem que atuar no inquérito civil, ou tem uma ação civil pública, o cara está contestando de alguma forma. Eu consigo, de certa maneira, entender o que acontece lá. O que motivou aquele ato, enfim, como que eu vou entregar uma resposta melhor para o meu cliente. Muitas vezes eu penso nisso. Acho que eu desviei um pouco do assunto, porque eu estava falando até chegar na advocacia, né? Eu acho que eu fui um baita de um folgado, né? Porque o doutor me perguntou porque eu escolhi o direito, eu estou falando da minha carreira inteira, Não, né? mas esse é o objetivo. Mas eu vou te dizer que encanta te ouvir. Porque tu tem duas coisas que me chamam a atenção. E isso é o que precisa um bom orador. Primeiro, tu conversar. Uhum, A oração, ela nada mais é do que uma conversa. Que nem a gente está aqui, batendo um papo. E eu lembro de alguns anos atrás que eu tinha uma grande dificuldade, que em vez de falar como se fosse um diálogo, eu tentava falar como se estivesse por uma plateia, uhum, para pessoas indeterminadas. E não, a gente fala para pessoas determinadas, que nem tá eu e tu aqui, claro, a claro. gente conversando um pro outro. Uhum, E daí, até falava antes nos bastidores, né? Uma das coisas que me encantou, né? A trilhar o caminho de ser um professor no primeiro momento e depois a advocacia. uhum, Mas foi uma situação de uma vez que eu fui num culto e vi um pastor uhum, pregando e ele pregava como se estivesse conversando, que nem tu. uhum, Tinha umas 500 pessoas, lembro como se fosse hoje na plateia. E ele ia olho a olho como se fosse um raio, até que uhum, chegou no meu. E eu fiquei pensando, pô, esse cara tá falando pra mim? Aí tá o uhum. segredo. É Verdade. um mano a mano. Faz bastante diferença Meu mesmo. Deus. E daí depois, não fosse apenas essa tua tranquilidade de falar
para mim, olhando para mim, de uma maneira tranquila, né? A situação da entonação da voz, Uhum. fazendo jus ao que tu faz bem, né? Da aula. Fala um pouquinho já mudando de assunto agora, ou melhor dizendo, Não, conclui não, a tua eu história vou e só. conclui Não, se eu não depois. contar aqui como é que foi a ida para advocacia, eu vou chegar no escritório e eu não vou ser bem recebido, né? Não, Depois não eu falo, serei bem recebido. depois eu quero lançar Tá uma bom, outra aqui. tá bom, tá bom. Mas daí o que aconteceu? Depois desse tempo todo em Tijucas, né? O Dr. Fred, ele foi promovido para Criciúma e eu criei muitos vínculos em Tijucas. Eu casei em Tijucas, né? Eu me estabeleci mesmo, eu tenho uma vida ali. E eu tenho um grande amigo, né? O meu irmão, o Dr. Sérgio Curti, que, né, já conversou aqui, né? Sim. De frente com o Moraes. E ele sempre me abordou para trabalhar no escritório com ele. Tanto ele quanto o Dr. Leonardo, mas ele principalmente, porque a gente já tinha mais intimidade. E daí naquele momento eu disse, ó, quem sabe tá aí. Alguns promotores de justiça com quem eu trabalhei já diziam assim, bah, mas tu levaria jeito para ser advogado. Oh, Alguns cara, falavam isso. que massa. E naquele momento eu vi essa oportunidade e assim, eu confesso, tá? Eu posso dar detalhes desse dia. Eu começo a trabalhar. A primeira demanda que eu vou trabalhar junto com o Dr. Leonardo é para pedir um tratamento médico para uma pessoa que tinha um risco iminente de perda da função renal. Porque tinha um problema no fornecimento do procedimento dela na fila do SUS. Foi a primeira demanda. Já viu? É uma coisa urgente, grave, descaso do Estado em relação à pessoa. E ali eu comecei a entender o advogado se colocando na brecha entre a violação do direito e a pretensão de quem precisa de algo. Ali eu via como era importante ter o advogado falando por aquela pessoa. Porque essa denúncia do descaso, da violação do direito, né, da indiferença que muitas vezes o Estado tem com as pessoas não têm voz para falar isso. E a gente, com as nossas prerrogativas, a gente não tem caneta. A gente não pode dizer, ó, dá aqui para ela, entrega isso aqui. A gente não pode fazer isso. Mas a gente vai gritar. A gente vai fazer barulho. E a gente vai fazer alguém ouvir. A gente vai fazer alguém ouvir. É para isso que a gente é advogado. Fazer alguém ouvir. E graças a Deus a gente conseguiu. Eu lembro, no dia que saiu a liminar, assim, pô, e foi difícil, tá? Não foi simples, não. Não foi simples, não. Foi uma guerra. Porque daí tem o descaso do judiciário também. É uma outra conversa essa. Eu lembro eu e o doutor Leonardo, não posso falar, a gente ficou emocionado, assim, no dia, por causa dessa conquista. A gente se viu ali salvando a vida de alguém. Então, foi muito importante mesmo. E desde então, né, eu posso dizer que é quase com amor à primeira vista, né? Mais uma vez eu me apaixonei. A advocacia fez isso, eu não me vejo. E só que fique claro, né? Algumas pessoas perguntam, ah, mas lá tu tinha estabilidade e tal. Olha, eu tive oportunidade para continuar em Tijucas no Ministério Público. Aqui na região ali, eu tive a oportunidade de voltar para o Judiciário também, como assessor. Tudo isso apareceu para mim na mesa. Tudo isso apareceu. Só que daí eu já estava decidido que eu ia para a advocacia. E à medida que eu avancei na advocacia, isso foi ficando cada vez mais claro, é cada vez mais claro desse meu chamado para fazer isso mesmo. Eu tenho uma noção que é para isso que eu estou aqui. Tem uma Bacana. noção, é para isso, para dar aula, para ensinar, é isso. Tem um vídeo meu no Instagram do escritório que eu falo sobre a habilidade de comunicação, que eu entendo como uma habilidade muito nobre, necessária, e eu gosto de fazer essa advocacia. Eu estou sempre sustentando nos tribunais, porque eu acho importante. Eu gosto de fazer o tribunal do júri pelas partes da oralidade, pela sustentação. Quando eu vou fazer audiência de instrução e julgamento, eu gosto de deduzir os meus requerimentos ali. Como o doutor acabou de mencionar, a entonação de voz, a linguagem corporal, tudo isso. Eu gosto de usar a meu favor e a favor do meu cliente. Eu particularmente gosto de fazer isso, doutor. Eu E tento mesmo. o nosso direito, né? Ele é mais baseado na escrita. Sim. E às vezes o cliente sente falta disso.
E quando tu traz isso pro dia a dia do cliente, o cliente vê, ele sente a advocacia atuando. Porque ele olha como com os olhos dos filmes americanos, né? Claro, claro. O que é bem diferente no nosso dia a dia. E daí quando tu traz uns traços disso que vê no dia a dia, na prática, ele encanta o cliente. Sim, Encanta. Encanta o cliente. Isso é bom. E agora com o digital, sobretudo depois da pandemia, né? Ficou um pouquinho mais distante, né? Eu confesso que depois da pandemia eu não fiz nenhuma sustentação oral no tribunal, tá? Não, Quando online. Mas no tribunal nenhuma, tá? Depois olha da só. pandemia. O doutor chegou aí pro tribunal depois da Já, pandemia? já, Já. já, já. Ah, eu tenho alguns momentos ali com sustentação oral. A primeira é até uma cena muito engraçada, né? Eu fui fazer uma sustentação oral no processo da turma de recursos do TJ, aqui em Santa Catarina. E, meu Deus, era a minha primeira sustentação oral. Eu tava ansioso, veja, eu não tinha medo, não é isso. Eu nunca tive Sim. medo de falar, de fazer o que eu tenho que fazer, né? Ah, Eu tive lá a minha pré-eleição lá com o doutor Leonardo. Ele me explicou tudo que eu podia ou não fazer, tudo que podia ou não acontecer, porque eu nunca tinha nem visto. Daí, tipo, olhei vídeos para entender como é que era aquele momento e tal. Com a audiência eu estava muito acostumado. Com a audiência eu estava muito acostumado por causa do meu trabalho no MP e no sim. próprio judiciário. Agora, a sustentação oral, não. Pô, daí li o regimento, o doutor Leonardo cobrava assim que tinha que saber tudo que estava no processo. Ó, tu não pode falar sem saber o que tem no processo, tu pode ser interpelado por alguém lá. Tu podes. Como é que tu vai estar lá sustentando, defendendo com unhas e dentes uma tese, se tu nem sabe o que tem no processo? Tem que saber, pô. É tua obrigação saber, tem que saber. Então me preparei loucamente para aquela sustentação. Botei a beca, tava lá no escritório, câmerazinha, tudo bonitinho. Daí, de repente, processo número tal, nananá, advogado, doutor Matheus Guinzani, doutor, eu estou encaminhando aqui pelo provimento integral do recurso, doutor, abre mão da sustentação. Ah, Eu só olhei, eu dei até uma travada, Eu disse, claro, claro, eu abro mão. Colaborar com os trabalhos da corte. sim, sim. Foi bem difícil. Foi bem difícil. Para mim, eu fiquei abalado, tá? Mas pro cliente foi bom, né? Deu Sim, é provimento, é o o que que a gente importa. quer no... E Ah, depois disso daí, doutor, depois disso eu tive a minha primeira sustentação oral presencial no TJ. Não, eu tive ainda uma por videoconferência. Eu tive uma sustentação por vídeo. Depois eu tive uma logo depois, assim. Foi na primeira semana que tinha sessões presenciais no TJ de Santa o Catarina. doutor tá advogando faz quanto tempo, doutor? Só abrir 2021, eu acho. 2021. O doutor já viu que eu sou meio ruim com datas assim, Não, não, muito longa, né? tranquilo. Mas daí eu fui fazer uma sustentação no TJSC. E daí era o seguinte: não podia ficar ninguém na sala de sessões. Todo mundo de máscara, só podia tirar a máscara o advogado na hora de sustentar. Um monte de anteparos, né? De acrílico e tal. Daí, tipo, o advogado terminou de sustentar, ele bota a máscara, o desembargador vai votar, daí ele tira a máscara. Daí ele termina o voto, ele bota a máscara de novo. Era uma coisa meio tira casaco, Uhum. bota casaco. Uma coisa meio... enfim, e daí até foi um dia impactante, o caso Mari Ferrer foi julgado nesse mesmo dia. O meu processo estava 2 depois do caso Mari Ferrer. Já tive uma aula, né? Porque fiquei vendo aquela muvuca lá a manhã inteira no tribunal, enfim. Foi a minha primeira sustentação presencial lá no TJ. Foi marcante o dia, por tudo que aconteceu no dia, mas, assim, mais uma vez, a descarga de adrenalina de poder fazer isso. Não tem coisa igual, Não né? tem, não tem, não tem. Meu Deus, Mas se eu não puder fazer isso, meu Deus, minha vida vai ficar miserável. Eu preciso fazer. É o meu trabalho e eu preciso fazer. Eu tenho que oh, fazer, cara, que da hora, né, meu? né? É isso aí. A gente até se emociona, tá? Ouvindo o Dr. Matheus, de coração. Porque o discurso que em regra a gente vê tem exceções, claro, né? Mas a regra é que se tem um pouco de medo, né? De se expor na câmera, de ir lá e sustentar. Há alguns que temem essa situação e ouvir o teu discurso que sem isso, sem a sustentação,
perde a razão de ser da advocacia é algo bonito demais, tá? Pô, parabéns aí Doutor, aquela por tribuna é isso nossa, tá? intrínseco a ti, tá? Aquela tribuna é nossa, tá? Aquele espaço lá é o nosso território. Sim. O resto tudo é do TJ, é do Ministério Público. Aquela tribuna é nossa. E a gente tem que ocupar ela. A gente tem que ocupar. E a sustentação muda voto, né? Ah, muda. Eu tenho, pô, Ah, porque eu penso que a última vez que eu sustentei aconteceu isso. O relator veio para dar desprovimento. Eu chamei a atenção para uma coisa gravíssima no processo. Porque a sustentação também não é repetir razões, né? Tem gente que viaja nisso aí. Sustentação é exercício de convencimento mesmo. E eu chamei a atenção para algo que eu consegui capturar a atenção de um dos julgadores, que seria o vogal. Relator de desprovimento, revisor de desprovimento, vogal pediu vista. Na vista, ele lançou voto lançou voto daí pelo provimento e a revisora mudou o voto e virou. 2-1. Virou 2-1. Sustentação virou. A sustentação virou. O recurso, ó, brinco, ótimo, tá lindo, mas a sustentação virou o voto. Como é que a gente vai chamar atenção? Olha o volume de processo. É tudo a toque de caixa. Nem olha, né? A gente atende o cliente e a gente lê o que a gente escreve. A gente tem que falar. Lá no judiciário, eles têm equipes gigantes, tendo que analisar um monte de processo. Não dá tempo para fazer tudo. Eu não estou nem criticando eles, não. Não dá. Daí imagina, tem uma pessoa que é o relator. Ele vai julgar, ele relata, ele analisa, pá. Os outros até analisam o processo, mas eles partem daquele voto ali. Eles partem daquele. Como é que tu vai chamar a atenção, pô? Como é que tu vai fazer o teu ser lido diferente? Se tu tem tanta certeza que o que tu tá dizendo tá certo, mas faça que outra pessoa perceba isso, né? Não deixa teu processo cair numa vala comum. E é aí que tem a sustentação oral, é aí que ela funciona. E às vezes tem coisa que é óbvio, que talvez nem precise mesmo. Mas, pô, se tem um Na dúvida, vai lá, mínimo, né? faz. Faz. E daí não é só sustentação, é despachar com o desembargador. Teve uma vez que o doutor Sérgio, a gente foi despachar no TRT juntos. Muito importante esse momento. Tu vai no gabinete, tu conversa com o juiz, explica, doutor, é isso, é por aquilo outro. Isso, pós-pandemia já. Sim, sim, sim. Eu meio que advoguei já quase no pós-pandemia, né? Eu Ah, comecei a sim, sim, advogar 2 já vezes. quase no pós. A gente foi lá no TRT e daí tivemos conversa lá com os três que iam julgar, enfim. Eles já meio que começam a adiantar, né, o que eles estão percebendo da nossa fala. Pois no dia da sustentação, o doutor Sérgio só chegou, já não. O advogado esteve aqui, explicou, já levantou de outra forma. Bah, que A bonito. questão fica diferente. Aquele não era mais um processo. Aquele não era mais um processo. É um Porque processo poucos vão que o lá, né? advogado veio aqui explicar. O advogado tá ali na tribuna me vendo julgar. É diferente, doutor. É diferente. Ponto final. E vocês sustentam no escritório lá para todas as demandas. Assim, se tem a possibilidade de sustentar e a gente identifica a necessidade de sustentar, a gente vai sustentar. A gente vai sustentar. Porque a regra, eu vou te dizer que, e daí estaria sendo hipócrita tá, se não dissesse isso, a regra é a gente não sustentar. Sim, sim. Eu entendo. Principalmente na turma, né? Onde são juízes de primeiro grau, né? Que vão Sim, julgar. sim. Ah, pô, uma vez eu fiz uma sustentação na TRU, do TRF4, né? Turma Regional de Uniformização. A hora que abriu o Zoom, aquela quantidade de gente, eu sustentava, eu disse, vai dar trabalho. Ali eu comecei a identificar, até pela natureza da matéria, uma questão bancária, envolvendo a Sim. Caixa Econômica. Daí, enfim, né, atraiu a competência e tal. Naquele momento, assim, eu vi que era um outro tipo de discussão. Então também tem que ver a necessidade da sustentação para não ficar algo enfadonho, né? Não Sim. pode ser aquele advogado que quando tu entra na Câmara, tu, lá vem, ó, vai lá contar a história. Também não é assim, né? Sim, ser mais Sustentação tem que ter objetivo tem e que ter um propósito.
Não adianta ir lá sustentar o impossível. Principalmente no criminal, que tem recurso que quase que não é um recurso, é uma prece. É uma aposta no universo aí para quem sabe dar alguma coisa. Sim. Porque no criminal se recorre muito mais que no civil, né? Uhum. É diferente. Diferente. Nós aqui partimos de um pressuposto, salvo, claro, tudo tem exceção, né? Mas a gente parte do seguinte pressuposto, a gente não tá aqui para inventar a roda, tá? Então, se é pacífico, não tem por que ficar protelando, Ah, não tem sim, por sim. que a gente vai com o julgado, salvo raríssimas exceções, é claro, né? Mas, ô, doutor, obrigado por compartilhar a história. História bonita, tá? E que nos Obrigado, deixa doutor. entusiasmado. Tu falava antes, nos bastidores ali, a respeito de um curso aí, que tá em vias aí de fazer, de disponibilizar aí pra galera. Eu vou te dizer Sim. que sou um já que tô me convidando, tá? Me convidando, porque em que pese a gente no dia a dia aqui não tá fazendo tanto quanto gostaria de sustentação oral e alinhar aí a oratória com o doutor para tornar isso realidade aí nos próximas semanas, nos próximos meses, tá, doutor? Uhum. E tenho certeza, sempre tem coisa para a gente aprender, Sim. principalmente, né, com o doutor que tá aí fazendo realmente a coisa acontecer lá no campo, né? Sim. Doutor, eu pretendo, num primeiro momento, fazer uma aula sobre sustentação oral. Uma aula, eu vou reduzir o conteúdo dela, que é um encontro só, né? Sim. E, obviamente, que eu vou criar alguma coisa a partir disso. É a minha ideia inicial, tá? Uhum. Pretendo fazer na próxima semana, muito provavelmente. Vou divulgar o link, maiores informações no meu Instagram, quem quiser seguir aí, @guinzane.adv no Instagram, pode seguir que vai estar lá. Bacana. Vou, vou divulgar o acesso, enfim, como é que eu vou instrumentalizar isso, mas a ideia, eu quero ensinar a pessoa a fazer uma sustentação oral matadora, né? Que chega lá e faz todo mundo olhar para o processo de uma forma diferente. Até eu me senti assim, lisonjeado, fiquei até com vergonha, tá? Foi sexta-feira, eu estava com o Dr. Leonardo na sala de reuniões, quando eu vi uma notificação no Instagram que eu fui mencionado, eu abri, o professor Osvaci Júnior fez uma publicação sobre técnica de sustentação oral e ele fez um react de um reel que eu postei um tempo atrás. Uau. Ele falou que gostou da técnica e resolveu compartilhar. E de fato, foi uma técnica que deu êxito, nesse caso, que eu menciono ali, Sim. deu certo. Porque o que aconteceu? Eu fiz um recurso. Fiz um Uhum. recurso em sentido estrito contra uma decisão de pronúncia. E o membro do Ministério Público lá no segundo grau, ele, ele pontuou cada sessão do meu recurso. Eu falava A, ele falava B. Entendeu? Era isso. Ele fez a antítese mesmo. E daí, claro, como é que tu vai falar alguma coisa nova? Eu fui lá para a tribuna e rebati o parecer dele. A defesa fala por último mesmo. Fui lá e rebati, ponto a ponto, o que ele disse. Por que que estava errado? Isso dele tá errado, é porque o meu tá certo, né, doutor? Então, deu certo. Deu certo, conseguimos aí o provimento disso Oh, também. bacana. Foi legal, assim, é importante, tá, doutor? Eu acho importante. Gosto disso, sempre foquei a minha atuação na oralidade, como eu disse, e por isso que eu acho que eu tenho condições de compartilhar algo que seja produtivo aí para os colegas, enfim. Não importa nem a área, tá? Sim. Sustentação no civil, no criminal, no trabalhista, qualquer área que possa sustentar. A Sim. verdade é essa, tá? Qualquer área que a pessoa possa. E o importante é que isso acaba servindo para a situação da vida, não apenas para a situação da oratória. Sim. Porque a oratória é o diálogo, é o atendimento com o próprio cliente, é técnica. E essa Uhum. técnica a gente leva para a vida, né, doutor Com Matheus? certeza. Até, doutor, eu sou professor de ensino médio. Uhum. Quando teve a reforma do ensino médio, com o presidente Temer, algumas disciplinas formativas foram incluídas nas grades, né? Então, eu comecei dando aula de Direito e Cidadania para o ensino médio, uma turma de Uhum. primeiro ano.
É bem diferente, tá, doutor? É bem diferente da aula para os colegas advogados. E eu fiquei aí 2 anos dando essa disciplina. Eu me apaixonei também. Eu gostei muito da aula do ensino médio. Foi uma experiência gratificante para mim. E hoje eu continuo nesse sistema, só que eu dou aula de prática de argumentação. Dá aula no ensino médio ainda. Sim, primeiro, Cara, segundo, que terceiro ano. bacana. Prática de argumentação. Eu dou aula numa escola particular lá de Tijucas. Você pode falar o nome aqui? Pode, É o deve. Colégio Premium, né? Eu dou aula lá. Colégio Pô, Premium em Tijucas. que bacana. E assim, claro, eu preparo meus alunos para argumentação. Quando meu aluno vai fazer uma redação vestibular, ele vai fazer uma argumentação excelente. Ensinei ele a fazer isso. Estou preparando ele para isso. Naturalmente, a questão da oralidade virá à tona. Naturalmente, porque junto com a capacidade vem a segurança, né, doutor? Com a Sim, capacidade vem a segurança. A sim. partir do momento que tu tens Não, uma não habilidade é. e tu reconheces a tua própria habilidade, tu fica seguro de fazer. Sim. Acabou a conversa. Não é a fé e a vontade, cara, é o conhecimento. É tu saber fazer a parada. E daí É, o saber vem do estudar, né? Se é. não estudar, não. É igual desbastar uma pedra, doutor. É igual desbastar uma pedra. Não adianta ter só um cinzel, não adianta ter só um maço. Você tem que bater um no outro. É força, é vontade e é conhecimento. Tem que ter tudo junto. Perfeito. Pô, te dizer que tu me deixou empolgado, tá? E como que tu consegue botar na agenda, meu? Pá, botar na Ah, é agenda. difícil. Olha, é herói, tá? É difícil, é difícil. Mas assim, eu peço para colocar minhas aulas em dias que não tem sessão em Câmara Criminal, né? Sim. E durante Na parte da manhã. parte da manhã. E quando não tem sessão criminal, e se tiver alguma sessão extraordinária no dia, daí, claro, né? Eu preparo alguma coisa para a escola, mas Uhum, eu sou advogado, né? Sou advogado. perfeito. Eu sou advogado. 24 horas por dia. Eu tiro o terno, mas eu não tiro a advocacia da minha vida, Ó, tá aí. né? Né, forte, né? Ó, esse doutor Matheus Guinzani, pô, rapaz do céu, forte isso. E isso faz a diferença. A certeza do que é e o que faz. E não arredar o pé disso. Ah, sim. Não arredar o pé disso. Teve uma situação numa comarca aí no sul da França, né? Aí no sul da França, não vamos citar nomes, né? Porque é uma situação mais complexa. Que um juiz, acho que ele esqueceu qual era o trabalho dele por algum momento. E aí prosseguiu no interrogatório de um réu que tinha manifestado o direito de permanecer em silêncio. Ou melhor, o silêncio parcial, né? Que é um direito do réu. E em algum momento eu fiz um requerimento também para o adiamento da audiência, por uma questão técnica, que seria enfadonho explicar aqui tudo o que aconteceu, mas basicamente eu pedi para adiar. E ele indeferiu. E tá tudo certo, é assim mesmo. A gente pede, indefere, outra hora defere, e a gente tem tudo registrado para argumentar em cima disso no momento oportuno. Mas esse juiz, ele falou, doutor, então faz o seguinte, eu vou indeferir o que o senhor está pedindo. Depois o senhor bota as razões ali, mas eu vou indeferir. Tipo, ele já começou que ele não queria ouvir para tomar a decisão, mas tudo bem. Tá bom, doutor, tá bom, excelência, vamos fazer isso. Acaba a audiência, ele está terminando assim, doutor, eu quero consignar a minha questão de ordem. Ele assim, não, mas eu já deliberei aqui, doutor, eu não vou mais deixar ninguém falar, não. Então eu disse, mas lá atrás o senhor se comprometeu comigo que eu ia consignar minhas razões. E daí ele insinuou que eu não sabia o que eu estava fazendo na frente do meu cliente. E que não ia deixar eu falar. E nessa hora, infelizmente mesmo, a gente tem que dar aquela cartada que é igual o gato no truco, né? É contra tudo e contra todos. Pedi truco. Falei, olha, eu tenho uma prerrogativa e ela vai ser respeitada. Tem outros advogados na sala e nós vamos fazer cumprir essa prerrogativa. Eu vou me manifestar, o senhor vai registrar e ponto final. E se não acontecer isso, infelizmente, medidas serão adotadas. O doutor Leonardo estava comigo, minha testemunha. Tudo que eu estou falando, ele testemunhou. Tá gravado também, né? Enfim.
Aí ele, então tá bom, doutor. Tá bom, pode terminar aí o show. Falou assim, botou pra gravar e daí eu fiz questão de consignar na gravação tudo o que aconteceu na audiência. O ponto é, ali eu tava defendendo um direito que não era meu. Um direito que não era meu. Representava alguém. As prerrogativas do advogado, elas são para toda a sociedade. Elas são uma garantia da sociedade, que o advogado vai ter essas prerrogativas. Eu não poderia, de forma alguma, me aquietar. Ou como diz o doutor Mário de Oliveira Filho, eu não poderia me acadelar. O cara não pode se acadelar na frente de uma autoridade braba e arbitrária. Tem que aguentar o rojão. É para isso que a gente está ali. E eu não, era muito mais simples. Ah, tá bom, então, grava, bota depois questão de ordem no processo, mas não, tinha que se manifestar, tinha que fazer o que deveria ser feito, e a gente só tem essa convicção quando a gente sabe por que a gente está ali e quem é a gente. Se tu não sabe quem tu é, aí é complicado, né? A gente não trabalha para o juiz, não trabalha para o promotor. Eu falo isso com todo respeito, tá? Eu falo isso com todo respeito, porque muita gente, tanto do judiciário quanto do Ministério Público, se ofende com essa expressão. Mas veja, é o exercício do nosso munus. É uma convicção muito forte aí do que a gente está ali para fazer e da importância. Nós somos essenciais à justiça. É assim que é, ponto, acabou. Ponto e basta. É isso. Bonito, bonito, bonito. Cara, eu vou te parabenizar, tá? A Obrigado. gente fica feliz demais, tá? Em ouvir o teu discurso e ter a certeza absoluta de que tem operadores do direito que não se aquietam, tá? Levantam a voz, enfrentam, brigam, porque realmente é o direito do cliente, não é o direito do advogado, é o direito do cliente, é ele ali sendo representado. Volto a confessar que em alguns momentos durante a carreira atuando, deveria ter essa postura e não tive. E isso não traz efeito colateral, porque depois vai constar lá, etc. Mas nos enfraquece aos poucos. Nos enfraquece aos poucos. Que bom que tem operadores do direito que nem tu, doutor. Mas agora, já que o doutor fez essa colocação, que eu acho uma colocação corajosa, tá? Sim. Eu vou fazer um disclaimer aqui. Parece, do jeito que eu falo, que eu nasci advogando assim, né? Não é, não é. É importante ter a humildade de aprender com os colegas mais experimentados. Assim, ó, o fato do cara ter uma OAB como a minha, 61 mil, a gente, jovem advogado. Cara, com 15 anos já trabalhando com direito. A OAB é 61 mil. Mas o cara tem condições de fazer muito ou de ensinar muito por causa do tempo de trajetória. A verdade é essa. A advocacia é uma coisa, mas a operação do direito é que é uma coisa maior. Tá? Sim. Então, assim, doutor, quando eu começo a advogar, eu já sabia muito do direito, daquela praxe e tal, só que eu tinha que aprender a advogar. Algumas questões mais do métier, da advocacia, do dia a dia. E a primeira vez que eu fiz uma audiência, era uma audiência muito importante, doutor. Era uma audiência muito importante no processo de um pai de um amigo meu. Era uma audiência muito importante. E eu fui desrespeitado na audiência. O meu cliente foi desrespeitado na audiência. E eu não fiquei quieto. Eu não fiquei quieto. Mas o desrespeito foi tão grande que eu saí abalado mesmo. Eu saí abalado e meus colegas que vieram, não, isso aí é assim mesmo. Consignou o que tinha que consignar, tá tudo certo. É assim que funciona. Agora, eu fiquei abalado. É uma sensação de que, talvez eu não sirva para advogar. A gente pensa isso na hora. E naquele momento eu pensei, talvez eu não sirva para advogar. Olha como é que eu estou me sentindo em relação a isso. Isso vai acontecer todo dia. Porque abuso de autoridade é igual bom dia, né, doutor? Abuso de autoridade é igual bom dia. Acontece? Acontece, doutor. É forte, mas quem está no direito penal mesmo aí na situação do dia a dia de presídio e delegacia
É algo muito comum, tá? E é louco isso, porque quando a gente fala, eu fico pensando, né? As pessoas ouvem um outro discurso de forma isolada e pensam o quê? Que a gente bota uma armadura para sair de casa, para aguentar tudo isso e tal. Não. A gente só tem que estar com a mente forte, que isso pode acontecer, provavelmente vai acontecer, mas também tem muitos servidores públicos, juízes, promotores, delegados de polícia, policiais de todas as carreiras policiais, que são excelentes servidores, que exercem muito bem a sua função pública, que respeitam a advocacia sem misturar as coisas, sem misturar o respeito com a advocacia, com o objetivo da apuração deles. São coisas diferentes, né? E a gente tem que construir essa relação também. Só que respeito não é submissão. Nem nossa para com eles, nem deles para conosco. Respeito puro e simples. É assim, cada um no seu quadrado. É isso que tem que acontecer, na minha visão. E com as autoridades que eu tenho essa relação, tudo vai muito bem. Tudo vai muito bem. Quando chega num gabinete de um delegado, de um juiz, e vai falar, ó, preciso despachar com o doutor fulano. E a pessoa vai te atender. A pessoa vai te atender. Vai te atender. Ah, por quê? Porque tu é melhor que os outros? Não. É porque, primeiro, ele é um profissional que sabe que eu tenho o direito de ser atendido. Eu não vou lá para qualquer coisa. E todo mundo sai ganhando. Relacionamento cordial, tranquilo, respeitoso. Muito importante que seja respeitoso, na minha visão. Sim, sim. E eu vou no teu trilhar, tá? Principalmente que antes do procedimento, antes da própria interpretação da lei ou algo nesse sentido, tá as relações. Hoje fui no CDL renovar o certificado, e conversava com um rapazinho lá, e daí, por uma ironia do destino, acabei até fui fazer um stories, deixei gravando o stories lá, depois a Evelyn, que trabalha comigo aqui, ela falou, ô Moraes, tu deixou o bate-papo lá. E daí o que a gente tava conversando não se coadunava com o que eu escrevi. Então não teve muito sentido. Perigo, hein, doutor? Isso é um perigo. Isso é um perigo. E daí, mas eu dizia para ele que a faculdade de direito ou qualquer outra faculdade, às vezes, ela não ensina uma das coisas mais importantes que tem, que é relacionamento. Sim. Bom dia, um sorriso, boa tarde, com licença, obrigado. Tá, mas isso não precisa. Precisa. Essas coisas básicas é o início da abertura de um diálogo respeitoso. Uhum. Chega e dá bom dia, chega e dá um sorriso, pede licença, pede por favor. Uhum. Vai ser tudo mais tranquilo. Vai ser tudo mais tranquilo. Começa daí. Dessas coisas simples daí, vai para as questões mais complexas, mas começa com o básico, com o simples. E daí, se tu chegar, por exemplo, numa delegacia, com a cara fechada, aqui é o doutor tal, chama o delegado. Não, é que tem... Poderoso chefão! Sim, sim. Mas é engraçado, é importante isso que o doutor falou, né? Até muitas vezes o advogado, claro, ele tem a prerrogativa dele, tem que fazer valer a prerrogativa, óbvio. Só que às vezes não tem nenhum desrespeito à prerrogativa. Não tem nenhum, daí o cara quer luta onde não tem resistência. Eu não consigo entender. Não tem também. sentido. Pô, é isso aí, já chega lá com aquela cara, né? Nem ia falar um negócio aqui, mas chega aquela cara feia. Pô, não precisa disso aí, né? Sorriso no rosto. Bom dia, boa tarde. Preciso falar com o doutor fulano. Por favor, será que ele pode me atender? Tá bom. Aí não, aqui é o fulano, chama o delegado aí. Para, né? Sim. Antes tu falava da experiência, né? Antes de ser advogado, eu lembrava do Dr. Jaderson Trombelli, um advogado que atua aqui em São João. Ele meio que se formou ali mais ou menos no mesmo período que eu. Só que ele tinha uns 15 anos já aproximadamente. 10 anos ali aproximadamente, atuando na advocacia com a esposa dele e trabalhando na situação do Poder Judiciário, Ministério Público. E quando começou a advogar, meu Deus. Então é outra pegada. Tem experiência. Essa experiência faz uma diferença gigantesca na situação depois do dia a dia como operador de direito, quando passa na OAB e quando abre a situação do escritório.
Agora tu pega alguém sem essa experiência, é punk, tá? Acabei tendo uma experiência no sentido de trabalhar como industriário até o último mês da faculdade. E abri o escritório ainda trabalhando como industriário. Pensa num desafio. Não acredito. Pensa num desafio, porque não entendia nada do procedimento. Nada, nada, nada do procedimento. Daí é a petição, às vezes, um pouco equivocada, dentre outras coisas, mas com uma certeza do que eu queria e uma outra certeza. Eu vou aprender e, se precisar, eu vou pedir ajuda. Perdi as contas de quantas vezes fui conversar com um servidor. Eu lembro de uma resposta que o Gabriel, de uma maneira até um pouco nervosa, ele falou na época, mas tinha razão no sentido do discurso dele. Eu disse assim, doutor, mas como é que eu faço para peticionar isso aqui, doutor? Mas isso aqui eu não tenho como te ensinar, isso aqui é coisa do SAGE, vai lá, liga pro sistema, eu não tenho tempo para te explicar isso aqui. Mas a gente estava lá, humildemente, para pedir ajuda, e se não conseguisse, procurar a solução pelos meios que a gente tinha à nossa disposição, quando era uma coisa muito urgente, precisava peticionar, fui lá, não deu, depois liguei, consegui resolver. Mas dá. Humildade, procurar e as coisas vão se encaminhar, né, doutor Matheus? Com certeza. Doutor Matheus, continuar aqui na situação do... Passa rapidinho, cara. Quase 3 horas já. Meu Deus. Eu tinha visto o doutor já puxando a bola e disse, "Pá, será que já tá acabando? Meu Deus do céu. Não, Já me deu um nervoso aqui. uma hora já, mais de uma Ah. hora já batendo papo aí, cara. Passa rapidinho. Isso mesmo. Ô, doutor Matheus, se tu puder compartilhar uma história, uma indagação que eu gosto de fazer pro convidado, tá? Porque são tantas histórias que a gente passa, mas tem algumas que ficam guardadas no coração do nosso dia a dia como advogado. Se tu tiver uma história aí bacana, que bate o teu coração mais forte aí quando tu pensa na advocacia aí que tu começou a exercer nesse período aí que tu tá conosco no dia a dia. Assim, ó. Essa que eu mencionei do tratamento nefrológico ali, que a pessoa tava para perder o rim, Uhum. ela me impactou muito, tá? Ela me impactou muito. Era sobre vida ou morte. Sim, mas de Essa fato situação era era... sobre vida ou morte. E, e graças a Deus o resultado foi a Sim. vida. Né? Graças a Deus o resultado foi a vida. Agora, tem outra situação que particularmente me impacta muito e impacta sempre, que é a busca pela liberdade. Sempre que eu estou buscando a liberdade, dificilmente eu não vou ficar, de alguma maneira, tocado ao final. Porque a regra é simples. A pessoa, em tese, deve estar sempre em liberdade. Prender ela por qualquer razão é uma exceção à regra. Tanto é que existe um devido processo para fundamentar isso. Não é? Sim, Sempre que eu consigo fazer com que alguém esteja em liberdade, é como se a minha alma ficasse mais forte. É como se o meu espírito fosse fortalecido. E alguns podem pensar, pô, mas tu é criminalista, cara, tu defende bandido, como eu já escutei, né? sim, Defensor de bandido. Todo mundo agora adora falar isso, né? Assim, é defensor de direitos. E nesse caso, o direito à liberdade, que é um patrimônio da humanidade. Ponto. Então, já aconteceu eu tirar mãe da cadeia. Eu tirar não, né? Eu fiz o pedido, meu pedido foi acolhido. Isso. E conseguiu a liberdade daquela pessoa, e o filho da pessoa te abraça e agradece, né? A família fica impactada, tu de alguma maneira vira membro virtual daquela família, porque tu vai ser o advogado deles para sempre, né? sim. Tu tirou a pessoa da pior miséria que tem, que é o cárcere. Mas Processo penal é uma miséria, né, doutor? não é exagero Carnelucci dizer, não falou à toa isso. não é exagero. Esses dias eu fui fazer uma visita para uma cliente de 56 anos de idade, tinha sido presa de uma maneira cautelar, só por um período, para investigação.
E ainda que tenha o período, ela disse pra mim: tudo que eu tenho eu te dou, mas me tira daqui. Tudo, Desespero, hein? tudo, tá? É uma pessoa com 50 e poucos anos de idade, tá? Nunca botou os pés numa delegacia. Tava Ser preso. presa. E daí com algema e Tem uma a história boa no meio. cena te tortura, tá, Dr. Matheus? E daí a gente se encontra num momento bem delicado, que provavelmente o doutor já passou por algumas situações assim. E é difícil para nós, enquanto operador de direito, porque a gente tem um custo, né? Temos esse podcast que tem um custo, tem a Sim. estrutura tem um custo, o doutor lá tem um custo mensal. E daí, normalmente no direito penal, a gente cobra por fases, né? Por exemplo, fazer uma diligência, entender o contexto, um valor. Fazer o pedido, outro valor. Daí tu se encontra na situação de o cliente às vezes pagar para te fazer diligência. Tu vai lá e faz diligência, entende o contexto, traz a informação. Mas para fazer defesa é outro. Aham. E daí a família não tem. Não tem. Difícil. E Bem daí tu difícil. se encontra numa situação em que, cara, eu vou trabalhar de graça, meu. Ou então não, vou ter a frieza de dizer, nessa situação aqui, não tem como. E isso é um pouco desafiador para o jovem advogado, É porque mesmo. em alguns momentos eu me deixei levar por aquela emoção e não me envergonho de dizer, trabalhei alguma vez de graça. E daí isso foi me amadurecendo enquanto operador de direito. E hoje não vou dizer que nunca vou fazer, mas tenho um pouco mais de frieza no sentido de é um trabalho e tem um custo. Sim, sim. E se não ter o pagamento, É, doutor. Daí é interessante dizer, né? Eu não conheço nenhum advogado que nunca trabalhou de graça, né? Sempre ponto. conhece alguém que precisou, tu ficou com pena, ou que tu achou que a Uhum. causa era nobre demais e a pessoa não poderia te pagar. Doutor, é absolutamente normal isso. E tem causas pro bono. Tanto é que existe a causa pro bono. Sim, Que o advogado, de fato, vai lá, celebra um contrato de que ele não vai ser remunerado. É até uma forma de devolver para a sociedade. Nós estamos inseridos num grupo seleto de pessoas que têm nível superior, têm uma profissão, né? É uma coisa sim. diferente e tem Aham. que devolver também um pouco para a sociedade. E às vezes a gente consegue fazendo isso na advocacia pro bono, por exemplo. Aham. Esse caso, esse caso do tratamento nefrológico era a advocacia pro bono. Ó, bacana. Como eu disse, era para salvar a vida de alguém, né? O Dr. Leonardo pegou essa demanda, assumiu ela para salvar a vida dessa pessoa que foi precisou dos nossos préstimos lá. Mas, doutor, enquanto o doutor falava, eu vou contar uma cena. Cena de filme. Cena de filme que eu passei na advocacia. Inclusive, quando eu comentei essa situação com alguns outros colegas advogados e alguns amigos meus, assistentes de promotoria, eles ficaram assim, eles não acreditavam. Ah, mentira tua, não é possível. Não, não é possível que você está contando. Não, não, não tem como. Uma pessoa foi vítima do crime de furto. Foi vítima do crime de furto. E daí ela ligou para a PM foi lá atender e lançou no sistema, né, que o carro tinha sido furtado. Enquanto isso, ela foi lá na delegacia fazer um BO para instaurar um inquérito policial. Nesse meio tempo, a PM achou o carro. Foi muito rápido, a PM foi muito eficiente. E já devolveu, já fizeram ali o termo, né? Ela recebeu. Só que ficou registrado no sistema que ela tinha que o carro estava furtado. Carro dela. Carro dela. Alguns anos antes, essa mesma pessoa, num outro estado da federação, que eu não vou falar qual é, na capital desse estado, ela cometeu um homicídio culposo na direção de veículo automotor. Acontece, né? Acontece, é triste, mas acontece. E ela, nesse processo,
ela não tinha sido citada, enfim, e o juiz suspendeu o processo e decretou a prisão preventiva dela, porque ela não foi encontrada. Eu acho um absurdo esse tipo de decisão e ainda tem magistrado que faz isso. Tipo, determina a prisão para a pessoa ser citada, praticamente, né? Porque não tem fundamento para sustentar essa prisão. Daí decretou a prisão. Daí ela ficou sabendo que tinha esse processo lá nessa outra cidade. E na época, ela contratou um advogado. E o advogado chegou no processo, apresentou a procuração, resposta à acusação. Tá aqui, o endereço é esse, coloca à disposição da autoridade. O que o juiz fez? Ah, ela se apresentou, revoga a ordem de prisão. Só que tem uma certidão que a pessoa não estava conseguindo retirar do Banco Nacional de mandado de prisão. Entendeu, né? Dois momentos que, por um erro do sistema, tem informações equivocadas, né? O carro dela, que é dela, tá com registro de furto. E ela tem uma ordem de prisão sem estar presa, sem ter ordem de prisão vigente. Tudo isso está no sistema. Esse que ela passa na frente da PRF. Eles mandam parar e arma e desce, mão na cabeça, até provar, né, que o focinho de porco não é tomado, aquela coisa horrível. E daí, não, o carro é meu, tal, registro de furto no dia tal, não, foi eu que registrei, eu que sou a vítima, não sei o que, ah, não, tá, esclareceu. Tá, mas eu não posso deixar a senhora embora, porque tem uma ordem de prisão contra a senhora. Meu A Deus. pessoa foi presa, uma senhora, tá? Hipertensa, com problema grave na coluna. Ela foi presa, foi encaminhada para o presídio regional feminino de Florianópolis. Uniforme laranja, marca-passo, algema, ufo. Assim, a tragédia completa, tá? A família dela veio me procurar, assim, ó, doutor, não sei nem o que fazer. Eu não sei nem onde ela tá. Ela foi presa, não sei nem onde ela tá agora. E a família me procurou, tipo, meio-dia. A audiência de custódia, daí eu consegui descobrir onde estava o processo, depois de um certo esforço. A audiência de custódia era, tipo, 1h30 da tarde. Eu aviei uma petição a jato. Eu analisei o processo lá dessa outra cidade. Eu encontrei nesse meio tempo, assim, no intervalo de 1h30, eu achei outro processo, analisei, identifiquei esse erro. Fiz uma petição esclarecendo tudo, juntando documentos, com indicação visual dos documentos na minha petição, para a juíza não ter dúvida, para conseguir a liberdade dela. Daí, como eu atravessei essa petição, a juíza atrasou a audiência. Porque ela quis analisar o que eu estava falando, antes de fazer o ato. E daí, quando ela chega na audiência, ela chega e pede desculpa já para a mulher, que já entendeu o tamanho da besteira que foi feita. Então, esse é talvez um dos fatos aí na advocacia criminal mais impactantes. Oh, A pessoa que foi presa porque tinha um registro de furto do carro dela, que ela mesma registrou, do mandado de prisão que não estava vigente. Ficou um dia sem tomar remédio. Meu Deus, foi horrível, né? uma situação que Compensatória vem, né? nunca mais esquece. Não Não, tem não. como. Não Nem tem ela, nem como. eu. Nem ela, nem eu. Nem ela, nem eu, doutor. Não tem como esquecer disso aí. Sim. Pô, por causa do sistema, doutor. Tá entendendo que foi por causa do sistema? A Sim. mulher ficou presa por causa do sistema. E agora me diz, o que tudo pode acontecer em um dia dentro da cadeia? O que tudo podia ter acontecido com ela? Já pensou? Podia ter acabado com a vida dessa mulher. Podia ter acabado com a vida dela. E assim, sem nenhuma modéstia, né? Se eu tivesse visto tão rápido o que tinha acontecido, se eu não tivesse esse feeling de procurar o problema, de achar o mandado dela no BNMP, rápido, não sei o que tinha acontecido. Ia ter que fazer HC no tribunal desse outro estado. Já pensou? Tem que fazer um Meu HC no Deus. outro estado que a gente nem advoga. Esse outro estado eu acho que não tem nenhum processo no escritório nesse outro estado. Difícil, né? Difícil. Essa é a. Bem-vindo à advocacia. Bem-vindo à advocacia, os espectadores, né, Thay? Bem-vindo à advocacia, Thay. Mas é um trabalho gratificante demais, né? É Sim, sim, gratificante demais. com certeza. Nós fazemos de um auxílio-doença no escritório, né? Até demandas aí para fixação de alimentos e defesa de tráfico. Ah, mas é sempre uma pessoa, tá? Então a atenção não vai mudar.
O trabalho não vai mudar, a dedicação não vai mudar, a atenção não vai mudar, né? Ela é sempre igual. Doutor, se me permite aí, e esse é uma pergunta muito legal para direcionar aí agora no início do ano, uma galera aí daqui a pouquinho tá abrindo escritório também, que saiu da faculdade o ano passado. Doutor, qual o maior desafio aí que tu encontrou, na tua opinião, aí nesses primeiros anos de advocacia que tu está trilhando aí? Em que pese a facilidade gigante, né, que eu percebo, que é o desejo do coração de querer ter certeza do que qual é o caminho, né? Porque quando a gente tá na dúvida, eu acho que até um pouco mais difícil né? Agora quando tu tá com a certeza, mas ainda assim, tem uns percalços, né? Tem umas coisas que geram algumas doutor, dificuldades, né? Foi bem difícil. Não vou ficar aqui. Não vou negar. Não, foi bem difícil. Primeiro que eu saí do serviço público, então no começo, o advogado vive de honorários. Para ter honorário tem que ter cliente. Não tem ferrou. Eu acabei de começar a advogar. Como é que vai? Naquele momento foi muito impactante. A questão financeira naquele começo. Teve uns dias que eu disse, vai me mandar loucura. daqui. que eu fui achar para mim? Eu fiquei bem preocupado. Doutor Leonardo só dizia assim, não. Calma. Claro, quem já está estabelecido, quem já conseguiu, consegue dizer isso, né? Não, na hora certa vem, fica tranquilo. As contas batendo na porta da gente, né? O boleto... Não espera. Enfim, esse começo foi difícil, então a maior dificuldade, eu acho, tá? Captação de cliente. Eu não sei nem se é certo falar isso, captação, né? Enfim. Mas essa prospecção de clientes, ou angariar clientes, seja lá, vamos usar a palavra, o eufemismo que quiser para falar disso aí, tá? Porque é isso que a gente precisa, de cliente, o advogado quer ter clientes. E daí, esse começo é difícil, eu tive uma facilidade, que eu fui trabalhar lá na Borb Curti, né? Então, o escritório já estabelecido na cidade e tal, tem uma vantagem nesse sentido. Meio sobremaneira. Tem uma vantagem. Só que quando eu entrei no escritório, eu era mais um associado. Hoje, beleza, eu sou sócio da área de direito penal. Só que na época eu não era. Então eu receberia lá a ajuda de custo e a porcentagem em relação das minhas contratações. E adivinha só, as minhas primeiras contratações não foram no direito penal. Hoje eu sou contratado muito mais no direito penal, mas não só no direito penal. Sabe? Então é uma coisa que pesou mesmo, tá? Essa dificuldade e de entender a advocacia. Que ter um escritório custa, que manter um status de advogado custa. Infelizmente, né, o cara tem que botar um terno, né? Tem que aparecer, tem que estar alinhado, até um respeito com o cliente, né? Tem que estar com a barba feita, tem que estar com o cabelo, né? É isso aí, pô. Tem que cuidar com isso aí. E registrado da Borba, advocacia lá, é o seguinte, barba, traje, sempre alinhado, tá? Falava, e quero aqui deixar de uma maneira pública isso registrado, falava pra doutora Tamara, quando eu entrei lá, pegar um chimarrão lá pra trazer pra ti, dizer assim, cara, os caras, pô, tu viu o terno do doutor Matheus e aquela gravata? Pô, não é de admirar, doutora Tamara? Tem que admirar. Porra, massa pra caramba, tá? Obrigado. Te disse quando tu chegou e digo aqui, me espelho em vocês, tá? Me espelho em vocês. Desde a primeira vez que vi vocês numa reunião da OAB e não me esqueci mais. Daí depois, num segundo momento lá não sei se tu vai lembrar, mas lá em Porto Belo, lá, tu perguntou ainda pra mim, lembro como se fosse hoje. Daí eu meio leigo, em que pese ter o carro, eu não entendia muito bem o potencial do carro, que logo que eu comecei a advogar, depois de um ano comecei a ganhar uma grana, e daí a gente, acho que todo mundo ganha dinheiro no primeiro momento, pensa em carro, né? Eu não fui diferente da grande maioria, só veio os honorários bons, fui lá e pá! Fui lá e comprei um carro, cara, 100 e poucos mil, um Fusca lá, meu Deus do céu. Mas pensa num carro, cara, meu senhor do céu, uma barulheira e chip de um lado e turbal do outro. Cheguei lá e não lembro se foi tu ou foi teu irmão que disse, é chipado? Eu pensei, que trem de chipado é esse, cara? Que trem de chipado é esse? É a cara do Dr. Sérgio essa pergunta mesmo. O teu Fusca é chipado? O que eu vou dizer?
Não foi eu, não, foi o Dr. Sérgio. Porque é a cara dele, né? Mas de fato era chipado. Ele ia de 0 a 100 em 4 segundos. Ih, Nossa, um mas que veneno, engraçado cara. isso que o doutor Um falou. O veneno. advogado, quando Ah. começa, ele tá numa Não, sede, a hora que faz a assim, primeira boladinha, já. bom. Carro. Não, vou te dizer que hoje eu tenho uma BMW X1 e desses dias eu tava pensando, cara, em pegar um carro 1.0. Eu tava comentando com um amigo meu, cara, eu tô a fim de pegar um carro 1.0, cara, porque é mais confortável, não é tão pesado. Ele, mas doutor Moraes, será? Acho que vai ser acho que não é interessante, tá? Eu também Ah, acho, tá? porque assim, tu não dá mais tanto valor. Não dá mais tanto valor. Sim. Chega um tempo que o que te importa? Pagar as contas e ter conforto. Conforto não se confunde com luxo. Conforto não é luxo. O que a gente quer depois de um tempo é conforto, Sim, tranquilidade financeira e não luxo, né? O luxo, com sim, ter certeza. coisa cara, etc, etc. Mas chega um tempo, acho que todo mundo em algum momento da vida chega nesse estágio de pensar em conforto. Uma vida tranquila, de boa, Uhum. Aham. nada de estrondoso, né? Aham. É verdade. Isso é verdade Isso. mesmo. Mas falei tudo isso para dizer aí da nossa admiração por vocês, tá, Obrigado. doutor Matheus? Obrigado. O doutor tem Ah, que conversar com o doutor Leonardo Borba, tá? vamos, Tem que vamos, conversar vamos sim, porque vamos sim. ele vai. Ele. Assim, tanto o Quantos anos doutor. tem o doutor Leonardo? Ah, Mas é nossa faixa etária, é, 30 e sim, poucos? Não sim. tem 40, 20 e Ah, poucos? não, agora tu vai quebrar, né? Porque ele vai ficar louco, eu não vou saber a idade dele. Não, é Mas é tranquilo. por aí, é por aí. Mas assim, ó, doutor, ele cobrava muito de mim isso no começo. Quando eu falo cobrava, é no sentido de me ensinar, tá? Aham, Não é no sentido de que eu era lá o rebelde no escritório, porque eu cheguei, eu tinha que aprender. sim. Eu tinha que aprender as coisas. Então, uma das coisas que foi falada, e apesar de eu já ter essa noção, né? Eu não era nenhum neófito nesse meio. Então, cheguei lá, pra minha entrevista de emprego, eu já fui de terno, né? Pô, que massa, Já hein? fui de terno. Que isso? O cara é advogado, pô. Tu é advogado, cara. A maioria dos tribunais tem regimento, tem que usar terno e gravata. Tu é advogado, cara, tem que usar terno e gravata, pô. Que isso? É da profissão, Ah, que não isso, tem pô? escolha. Tá, isso aí, meu Deus, assim, eu já não, eu já nem discuto mais isso aí. É uma coisa que pra mim não dá nem pra discutir. Ah, claro que no dia que não tem audiência, que tu vai fechar tua agenda, se tu não quiser usar terno, sim, acontece, eu já fiz também. No meu caso é bem mais complicado, porque eu posso ser chamado para flagrante em qualquer momento, né? Uhum. Por exemplo, eu vou dormir, eu deixo lá um traje já separado. Se acontecer alguma coisa de Pô, madrugada, grande. deixo à noite. Aconteceu, tem que. Não, o traje tá separado já. De preferência de terno, de madrugada. Sim, sim, de preferência. Faz toda a diferença, meu Ah, Deus que do céu. bonito ouvir. Não, mas é que faz diferença. Então, mas o que eu tava dizendo, né? Aí o doutor Leonardo falou sobre isso, que era importante e tal. E eu, desde o começo, eu incorporei e tá tudo certo. E tem outro advogado que eu faço questão de falar aqui, o doutor Catani. Doutor Catani, que é uma referência para nós todos também. E eu, olha, sinceramente, eu não lembro de ter visto o doutor Catani trabalhando, advogando, sem estar de terno. Eu não lembro. É aquela imagem, aquele totem é aquilo ali, sabe? É Bonito, aquilo né? ali, é isso aí mesmo. Pronto, acabou, não tem conversa. Assim Não, que tem que ser. né? Veja, eu falando assim, pode soar até arbitrário, né? Ah, então tu acha que quem não é assim não é melhor e tal? Não, eu não acho nada. Eu tô dizendo que eu me sinto mais tranquilo de ser assim. Eu acho que faz diferença. É a minha forma de comunicar o meu respeito. Sim. Influencia a minha linguagem corporal, influencia tudo, pô. Sim, mas olha, é necessário. Eu entendo como algo necessário, tá? Algo necessário. Só que daí tem uma questão, né, que às vezes a gente tem que ter uma certa sensibilidade, enquanto daí advogado, empresário, né, quanto às nossas exigências, né? Vai começar ali a trabalhar uma pessoa de estagiário, um assessor jurídico, algo nesse sentido. A caminhada da remuneração ela não é tão boa quanto a gente gostaria que fosse. E daí há uma necessidade de aguardar um certo tempo, né? E daí, se o escritório conseguir ajudar, daí bacana.
Mas se não ter, às vezes, uma ajuda, fica Entendo. um pouquinho delicado, né? Mas oportunamente, ou melhor dizendo, na primeira oportunidade, fazer disso um requisito. Fazer disso um requisito, né? Uhum, Que vai mudar tudo, tá? sim. Meu Deus, vai mudar tudo. É engraçado, assim, o doutor Leonardo até sempre falou que a ajuda de custo que um advogado associado recebe é para isso, é para poder comprar o terno, é para poder botar gasolina no carro. A ajuda de custo é isso. Para Uhum. poder se apresentar como advogado também é importante. Claro que no fim das contas, né, aquilo meio que se transforma num salário, né? Eu sei disso, Sim. eu não vou nem entrar nesse mérito, mas a ideia original é essa. Eu tinha um carro, eu tinha um Sandero. E Peguei honorário uma vez no Sandeiro. pegou? Uhum. Cor de vinho. Lembro como se fosse hoje. E daí o que aconteceu? Eu peguei um cone na praça de pedágio. Tinha um cone, tava escuro assim, quando tava deitado eu não vi. Pegou e quebrou ali embaixo. E eu nunca arrumava aquilo. Eu não arrumava. Eu deixava lá. E daí o doutor Sérgio começou a pegar no meu pé. Matheus, arruma isso aí, cara, coisa feia. Arruma isso aí, tá feio, cara. Isso aí tá feio. Isso aí tem a ver com a tua imagem. O doutor Leonardo um dia me mandou um vídeo de um cara falando sobre a autoestima da pessoa manifestada nesses tipos de cuidados, né? E daí uma pessoa chamava o Sandero de Sanderro. Isso virou uma piada interna, o Sanderro. E eu comecei a verificar que, de fato, as pessoas olham para isso. As pessoas olham. Teu cuidado e pro que tu tem de fato. Porque, beleza, se tu é um advogado, que tu tens um carro popular, que era o carro que eu tinha, né? Alguém, infelizmente, e eu devo dizer infelizmente, alguém vai julgar a qualidade desse advogado por isso. É um erro. É um baita de um erro. Não vou nem entrar no mérito, né? É um baita de um erro. Mas para além disso, se é o que tu tens, pô, cuida. Cuida. Porque as pessoas vão olhar, pô, ele tem isso, mas ele é caprichoso, ele cuida, ele é responsável com as coisas dele. Então isso é importante também, de certa maneira. Sabe, doutor? Então, advogado tem, pô, tanta coisa para o cara cuidar, né? Sobre ser advogado. Que se a gente pensar em prospectar, eu quero ser mais contratado, tá, mas quem tu és? Uma coisa é quem tu és, outra coisa é quem as pessoas veem. Isso é, isso é bem relevante, né? Para Pô, mim é, né? forte. É bem forte. Forte, pô. Então tem que pensar. Eu nesse período de tempo aí, eu era um pouco relapso com isso do meu carro, porque eu nunca me importei com carro, eu não dou bola nenhuma para carro. Sim. Eu realmente, assim, ó, é um desapego, é difícil falar. Uhum. É difícil, porque eu não. Cortella já dizia, eu não gosto tanto de carro que nem carteira eu tenho. É, Já dizia, não diz, né? se eu pudesse, se eu tivesse no momento da vida que eu pudesse pagar alguém para dirigir para mim, eu certamente pagaria. Porque eu não tenho adrenalina nenhuma em dirigir o carro, eu não tenho satisfação nenhuma. O carro é só um instrumento que me leva de um lugar para o outro. É só isso. E infelizmente na advocacia ele ainda é um parâmetro de sucesso para o cidadão comum, para o cidadão médio aí, né? Infelizmente olha o carro como quem olha para o escritório. Então é isso. Sim. E em que pese a gente evoluir, né, e não pensar que precisa de luxo, status e etc. Para ser um bom advogado, a gente tem que ter o cuidado, né? E não cair na armadilha, né? De que todo mundo pensa que nem nós e daqui a pouco é evoluído, né? A tal ponto de pensar que isso é algo irrelevante, né? É, Tem relevância sim. E daí, claro nesse que sentido, tem. tem que continuar com a X1 ou pegar uma mais nova. É. Agora que o doutor falou de trocar, eu fiquei pensando, bah, o que os clientes vão pensar? Pois é. Ah, os clientes já vão pensar um monte de coisa. Olha que. É uma porcaria isso, né, doutor? Pô, é ruim, né? Sim, mas tem que dar atenção. A É ruim. atenção é merecida, tá? Ah, complicadíssimo. Sim. Complicadíssimo. Mas, ô doutor, tinha mais umas perguntinhas aqui a respeito da tua vida pessoal, mas se der pra gente aí já ir para as indagações a respeito do dia a dia da advocacia, que a gente fez uma lá e depois começamos a contar um pouquinho, em tese, quase que da tua biografia aí, que, pô, bonito ouvir, tá? Bah, cara, massa.
Ô, doutor, qual a importância, e essa é uma pergunta direta aí que vinha com muita frequência antigamente, agora até nem tanto, mas vale aí a situação da resposta, porque as perguntas mais simples, as perguntas mais simples são aquelas que as pessoas mais precisam das respostas, tá? O óbvio, às vezes, ele precisa ser dito, né? Sim, verdade. Por que ir na delegacia com o advogado quando ser chamado, doutor? Um dos principais motivos aí. Olha, o doutor foi muito feliz na colocação anterior. O óbvio tem que ser dito, né? Sim. Assim, ó, doutor. O delegado te ligou para tomar sopa. Não vai levar garfo, né? Não vai de garfo que é sopa. Porque a gente nunca sabe o que está esperando. A autoridade policial, ela também age estrategicamente. Ela pode querer te atrair, pode ter um mandado de prisão, sim. A gente não sabe o que tem lá. A gente nunca sabe quando a gente vai se autoincriminar num depoimento, pela não compreensão até da dimensão do que está acontecendo. Fala mais do que deve, fala o que não deve mesmo, muitas vezes. O direito de se calar em determinadas situações, por mais que exista lá uma advertência formal. Outro dia eu fui acompanhar um empresário num inquérito federal. Ele foi intimado para depor na condição de testemunha. Ele foi na condição de testemunha. E daí ele perguntou: tu acha que eu devo ir acompanhado de advogados? Acho. Acho sim. Nesse caso, eu acho que deveria. Mas não deu outra. Abriu o depoimento para advertir o cara do direito de permanecer em silêncio sobre os fatos que poderiam incriminá-lo. Porque o delegado sabia onde ele queria chegar. Na hora que intimou ele como testemunha, sabia que podia chegar na empresa do cara por alguma razão. Aí como é que tu vai abrir mão de ter alguém que conhece essa estratégia, que pode te proteger nesse momento, que vai ter uma voz que tu não tens naquele momento? Como é que tu vai abrir mão disso, pô? Advogado acompanhar alguém em delegacia é uma questão de proteção mesmo. É segurança, para não dizer de sobrevivência, muitas vezes. O risco de ser preso, o risco Da de... própria liberdade, né? Claro, de Liberdade. renunciar a direitos, né? Sem querer, tu começa a abrir mão de uma série de direitos, falar mais do que deve, falar o que não deve. Isso para mim é Sim. E daí teve complicadíssimo. as últimas 3 vezes que eu fui até a delegacia, o interrogatório ele foi gravado, Uhum, mas eventualmente ainda ele é escrito. sim, E quando é escrito é delicado. Quando é gravado é delicado também, porque o cara vem já de um diálogo, às vezes, um pouco ostensivo, né? sim, E a forma como é perguntada ali, se não está devidamente assistido, confessa. Confessa. Né? E o mais bacana nesse contexto que a gente tem que deixar de uma maneira muito eloquente, né, doutor? E tu poderia falar com mais autoridade do que eu a respeito do tempo que está no dia a dia e da seara penal, né? A gente, eventualmente, que é a questão de que quem tem que provar é o Ministério Público, meu. verdade. Agora vai lá ajudar o delegado a ajudar o Ministério Público. Numa, de É, modo algum, de modo algum. de modo algum, deixa fazer o trabalho deles. Assim, tem que colaborar na medida de uma obrigação ética ou legal. Por exemplo, na condição de testemunha, presenciou um crime, foi intimado a depor sobre o assunto. Não vai mentir, né? É testemunha, pô. É testemunha, é um teu dever como cidadão. E o dever é um imperativo categórico, tem que falar a verdade. Tanto é que tem um crime para quem mente. Agora, o problema, a pessoa está numa situação, numa circunstância que ela não deveria ir falar, ela tem uma escusa ética para ficar em silêncio, ou para esclarecer o impedimento dela, para ela não incorrer em nenhum crime. Sim, Porque tem isso também, a pessoa deixa de prestar compromisso, simplesmente. A valoração do depoimento é diminuída para isso. Então, são várias questões aí que estão na mesa, né, doutor? fato é, sem advogado, em hipótese nenhuma. Ah, eu acho Em assim hipótese nenhuma. uma temeridade. A palavra é essa, é uma temeridade. Uma vez uma pessoa
me ligou para fazer um acompanhamento no ADP. Daí eu dei o preço. Aí correu. Daí, um outro colega advogado me contou depois que a mesma pessoa que me ligou para uma colega e a colega orientou: não, mas só vai na condição de testemunha, pode ir sozinha. Chegou lá. O que estava esperando ela? Cumplicidade no homicídio. O delegado queria saber se ela era cúmplice, pô. Meu Deus do céu. Testemunha. Testemunha da onde, pô? Você ajudou a ocultar cadáver e tudo? Para. E a pergunta, né, aquela fala mansa. E olha, eu não tô julgando a autoridade, não, pô. Ele tá dentro da estratégia dele. Cada player tem que saber o seu papel no jogo. Mas olha só, Mas, gostei da analogia. mas é, né? Mas é. Cada player tem que saber o seu papel. Dele é esse. Perfeito. Bacana. Esse aí vai render um corte animal, tá? Pá. Perfeito, doutor. Olha só. Doutor, ai- ainda tem mercado para direito penal? Por que tu afirma isso, doutor? Ah, assim, ó, doutor. Tem muito mercado. É bem verdade que nós temos uma enxurrada de profissionais, né, adentrando no mercado e tentando ocupar o seu espaço de alguma maneira. Isso, infelizmente, acaba gerando uma série de situações indesejáveis, como aviltamento de honorários ou práticas antiéticas, né, gente desesperada, eventualmente, né, despreparada para exercer essa profissão tão nobre, tão imprescindível no Estado democrático. Só que no caso do direito penal, então, a gente lida com o problema da liberdade do Estado que é autoritário e punitivista, em essência. Então, dificilmente vai faltar espaço para advogado criminalista. Porque, sempre vai ter gente cometendo crime. Sempre. Sempre. Então, o instinto humano é Sim. complicadíssimo. Sempre vai ter um crime sendo cometido. E vai precisar de alguém para defender essa pessoa. E mesmo que muitas vezes diminua a prática de crimes, tem um Estado que exagera na persecução penal, tu vai precisar do advogado para mitigar esses efeitos. Quando não tem as duas coisas juntas, né? Alguém cometeu o crime, precisa do advogado, e daí a punição tenta vir além do necessário, do que é o Sim. limite da lei, vamos dizer assim. O Dr. Mário de Oliveira Filho, eu cito ele pela segunda vez hoje, ele fala: se punir é necessário, que se puna humanamente. Bonito. Tem que ser assim. É o caminho, né? Ele sempre fala Perfeito. isso. Perfeito. Então, tem mercado, doutor. E Sim. sem falar dos que a doutrina chamou aí de delitos de plástico, né? Que são esses crimes moderninhos, que não ofendem os bens jurídicos mais tradicionais, como a vida, a propriedade, a dignidade sexual, né? A gente tem uma série de novos crimes. Todo ano aí essa inflação legislativa faz com que mais condutas sejam tipificadas. Existe também dentro do serviço público uma busca pela aprovação da sociedade. Então, a sociedade também quer ver sangue, né? Quer ver punição, quer ver punição. Então, de vez em quando a gente vê alguém, ou é o político, ou é o empresário, determinados segmentos as pessoas começam a responder criminalmente por condutas que antes eram problemas administrativos, tá? O direito tributário, direito ambiental, direito eleitoral, muitas vezes, questão da própria probidade administrativa, sabe? São várias questões que várias vezes eram questões administrativas que tu conseguia resolver no âmbito administrativo alguns problemas, mas não, hoje a tutela penal ela virou uma relevância, ela virou uma prioridade para o Estado e, infelizmente, né, tem Sim. um viés político aí nisso O, também. uma coisa que me chamou a atenção, porque quando a gente pensa no direito, quando a gente pensa na questão do cliente, né? ah, e como nós aqui trabalhamos em todas as áreas e vocês também, uma coisa que nos preocupa é o que tem mais demanda. Porque o que tem mais demanda, né? Tu pode gastar menos e ter mais cliente. O que tem menos demanda, tu vai ter que gastar mais para ter aí mais clientes, né? E o ano passado,
A gente teve esse cuidado de fazer um estudo mais analítico, né? E uma coisa me chamou a atenção. Na minha cabeça, a família, ele tava ali, cara. E a família vem depois de penal. Trabalhista, penal. Ó. Hoje, a segunda demanda que explode Brasil afora é penal. E o primeiro, trabalhista é questões. Aqui nem tanto, doutor, mas pega para cima de São Paulo, acabou-se, tá? Ah, acabou. O índice de trabalho sem registro e acidente de trabalho é uma coisa estrondosa, tá? Estrondosa. É questão cultural mesmo, né, doutor? Questão cultural. E família vem em quarto lugar depois ainda do direito previdenciário. Então, Olha só. e, o, e a, é bem comum a gente ver esse contexto envolvendo direito de família, né? Mas tá lá longe. E o direito penal, o que mais me chama a atenção aí, tá em segundo aí, em se tratando de problemas, né? Demandas, né? Brasil afora. Ah, grandes Uhum, operações, né, doutor? Hoje em dia, né? Grandes operações. Qualquer fundo de quintal tem alguém relacionado a uma grande operação. uhum. Uma coisa maluca isso. Hoje, pô, daqui a pouco o cara não tem nenhum cliente no criminal. Acontece muito Sim. escritório jovem e tal. Não tem nenhum cliente no criminal. De repente chega um cara que está envolvido numa operação que ontem estava no Jornal Nacional, pô. Sabe? É uma coisa maluca. E grandes operações acaba sendo isso. Teve uma operação recente aqui em Santa Catarina que, que eu tive debates com colegas que atuaram nessa operação, que trocaram ideia comigo sobre estratégias. E eu estava ali a um passo de entrar num processo desse. Acabou não fechando, enfim, né? Mas olha como pode. Um criminal. Gente que era praticamente intocável. Agora tá lá respondendo. Gente presa. Bah. Gente presa. Loucura, né? Parar pra pensar. Quando para pra pensar nisso, tem muito espaço no criminal. Sempre tem. Eu não conheço nenhuma relação social que não esteja sempre no risco de ter um crime sendo praticado. Porque crime é toda hora alguém ofendendo um bem jurídico que está protegido pela norma penal. E está Uhum. todo mundo sujeito a fazer a todo momento. E a cobrança tem sido tranquila para vocês ou ainda é um desafio grande? Ah, doutor. Porque aqui em São João tá sendo um desafio grande, tá? Doutor, Ah, depende. Criminal as coisas são um pouco diferentes, né? Nas outras uhum. áreas. Primeiro que questão do êxito mesmo, daí eu não vou nem. Hipótese Sofrível, nenhuma, né? né? É Não sofrível, tem como. sofrível, sofrível. Sofrível, sofrível. Mas o ponto para mim é o seguinte, doutor. Assim, as pessoas se assustam ainda com valores. Elas se assustam. Porque não tem noção do preço da liberdade. Eu tô exagerando, tô dizendo, falando essa expressão. Doutor, é isso aí. Se acha que o profissional com conhecimento é caro, que tu não sabe o preço da inexperiência. Quão caro pode custar? É isso mesmo, o doutor falou bem. Preço da liberdade, muitas vezes. Então, mas a gente também atua às vezes pela vítima, né, doutor? Uhum. E também acontece mas o Estado já vai fazer, então ainda vai me cobrar isso. De fato, tem que ser honesto e explicar o que a tua presença é necessário que não é no processo. Agora, quando é para defesa, meu Deus do céu. Primeira coisa que eu faço, doutor. Chegou lá a demanda criminal, né, a pessoa vem no atendimento. Se já está denunciada, eu já olho a denúncia antes de ver os fatos. Eu olho qual é a capitulação para saber se tem alguma chance da pessoa ser condenada a pena privativa de liberdade no final do processo. Depois eu vou ver se aquela denúncia é uma balela, se não é, se a prova é boa, se não é, para esclarecer isso para o cliente, que é necessário. Mas a primeira coisa que eu quero ver é isso. Eu vou dar um exemplo brabo, tá? Homicídio culposo no trânsito. Homicídio culposo. Em tese não é para ter uma prisão, né? Daí uma vez eu vi um promotor de justiça que denunciou por racha, a prática de racha. Não tinha racha nenhum. Não tinha racha nenhum, tá? Que fique claro, não tinha. Tanto é que
Daí no tribunal teve desclassificação. Mas olha só o risco que a pessoa tá. Já pensou se ela toca o processo de qualquer jeito, ela é condenada? Ela ia ser presa? Acho que o resultado morte ali. Porra. Ela ia ser presa. Mas daí não, tinha um advogado lá para deixar claro que não. Olha, eu só confesso de um homicídio culposo. E deu. E a minha responsabilidade tem esse limite. É isso que é. Pô, bonito, né? Bah, bonito. Mas é porque é, doutor. Aham. É porque é isso. Se Sim. resume a isso no fim das contas. Se resume a isso. Daí, se a autoridade que processa fosse diligente, talvez a pessoa não precisasse gastar com advogado. Aí daí eu sinto muito. Isso aí é o ideal dos mundos. A vida não é um mar de rosas, é complicado mesmo, tem acusação injusta. E adivinha só, tem um bom advogado para fazer a tua defesa. Eu lamento. É a verdade. É a verdade, é o que está na mesa. Eu não posso mudar isso, né, doutor? Não. Não posso, A tá gente fora do meu faz o controle. a gente faz o nosso trabalho para corrigir a situação das injustiças que aconteceram, acontece e vão acontecer. Uhum, Vão sim. acontecer, né? E mesmo quando a autoridade está certa, né? Pra fiscalizar o processo, né? Mitigar os danos, né? Sim, sim. Mitigar. Porque para errar acaba sendo fácil, porque é uma pessoa que tá lá, que às vezes se deixa apegar por alguma vaidade, se apegar a alguma coisa, às vezes, pessoal contra o denunciado. E aí vem a gente para respeitar, ainda que Uhum. culpado devido ao processo legal. Sim, sim. Se não conseguir, o melhor que é sempre a liberdade, né? Claro, claro. Doutor, essa é clássica. Então, o cliente mandou, vamos levar aí de encontro a ti, né? Provavelmente já teve essa indagação aí no churrasco, né? Se alguém entrar na minha casa, doutor, pra assaltar, eu posso matar? Tu já teve essa pergunta? Já, essa é clássica, né? Bah, é duro, tá? Assim, geralmente quem pergunta isso, tá, doutor? Tá louco pra matar alguém? Assim, é uma coisa que. Eu posso matar, né? Não, não pode, não é assim. Perfeito. Tu vai, assim, não existe uma permissão para matar, né? Existe uma excludente lá da antijuridicidade, que quanto age em legítima defesa e tal. Isso é uma outra coisa. Então, se alguém entra na tua casa, tu tá assim, é possível, tu estás coberto por uma previsão legal que pode excluir tua responsabilidade se tu usar dos meios necessários para garantir a tua integridade, a proteção do bem jurídico ali que está sendo violado pelo, vamos chamar assim, pelo malfeitor. É isso. Não é que pode matar, é que às vezes matar é necessário. Pra É proteger, né? lamentável, é triste, meu Deus, alguém tem que morrer, Sim. horrível. Mas se a vida estiver em risco, imagina, assalto violento, pessoa armada, arma na cabeça, pá, tu tem a chance de neutralizar a ameaça. Não, tu vai deixar tua família em risco. Não. É difícil quem vai fazer isso. Se tiver a chance, né? Assim como tem gente que vai defender, que tem que ficar quieto, esperar acabar e deu. E que se ficar quieto vai ficar tudo bem. Tem gente que vai defender isso. Eu não vou nem entrar nessa discussão porque ela é até mais política do que jurídica, né? Sim. Agora, poder matar? Não. Agora é necessário matar? Tu vais invocar a legítima defesa. Tem um ditado que eu ouvi muito, né, no tribunal do júri, que é melhor ser julgado por 7 do que carregado por 6. Esse ditado é dureza. Parar para pensar nisso, né? Triste que a gente ainda tem essa desvalorização da vida em diversas relações pessoais. Mas não é que pode ou não pode matar. É que tu pode usar dos meios necessários ali para repelir uma injusta agressão, violação do bem da vida que tá. E o que que seria, doutor, essa agressão, essa legítima defesa? Até onde se encararia como legítima defesa e o extrapolar dela, e daí passar do que era o meu direito? Difícil, né, doutor?
bem difícil, porque mesmo da legítima defesa, ainda existe a legítima defesa putativa, que é quando a pessoa está virtualmente ameaçada, ela acha que é, mas não é. Acontece isso Pô, mas dá também. pra trabalhar bem no júri, né, Ah, doutor? claro que dá. Bah. Claro que dá. Claro que dá, meu Deus. Do ponto de vista da legítima defesa, o receio iminente aí de sofrer uma lesão faz alguém agir de forma precipitada e extrapolar o limite. Uhum. Ah, mano, a legítima defesa putativa pode ser invocada muitas vezes. Só que a análise, doutor, é casuística, né? Cada caso é um caso, Sim. não adianta. A gente vai ter que analisar do ponto de vista subjetivo o que foi visto naquele momento, que disparou esse gatilho mental ali de quem agiu em legítima defesa, o que ele tinha à disposição dele para considerar que aquele meio era o necessário, ou se existia um dolo de extrapolar, ou se Sim. existia culpa no extrapolar, porque ele estava empregando os meios necessários, que ele passou do limite achando que estava dentro do limite. Tem tanta coisa. Cada caso é um caso. Cada caso é um Sim. caso. A gente, às vezes em diálogos informais, né, eu digo que se o cara tem a situação de um 38, o outro tá com uma faca, Hum, não tem por que descarregar o 38 no peito da pessoa, ainda que esteja invadindo a casa, dá um tiro pra cima, sei lá, faz alguma coisa, mas Depende. não... Depende. Não sei como é que tá a munição desse 38. Transfixou o cara que levou o tiro? O cara tá usando um colete à prova de bala? O cara que tem uma faca? Tu tem certeza que ele foi parado com o disparo que ele sofreu? Tem tanta coisa. E aí, se o cara vem pra cima de ti com a faca, tu dá um tiro e ele continua vindo, tu não vai dar outra? Mas até parar, até cessar. Ah, teve um caso que a Mas gente é viu na uma, mas faculdade. tu vê o quanta coisa surge para defesa e acusação. E agora sim, né, doutora? O que a gente fez agora, a gente voltou lá para a aula de Direito Penal 1, né? Aham. O exemplo, aqueles Sim. exemplos ridículos da aula que, né? É assim, é assado. Mas, infelizmente, é a única forma que tem para a gente lidar com a explicação aí. Sim, sim. E que é que corriqueiramente a gente vê aí da galera, né? Quando não tá numa questão bem específica e real, né? Ah, que daí exigiriam mais respostas mais técnicas, né, Sim, doutor? Mas, doutor, se nos permite aí, já nós se encaminhando aí para finalização aí desse bate-papo e que vou te dizer é inspirador, tá? obrigado, doutor. Às vezes a gente deixa um pouco adormecido essa garra, essa vontade que a gente tem que ter todo dia quando levanta a cama. A certeza de que o que a gente faz é algo nobre e é necessário para a sociedade. Que às vezes, frente ao dia a dia, a gente vai adormecendo. E quando tu chega alguém que nem tu, injeta ali um ânimo Uhum. pra gente entender, cara, tu é o que mantém viva a sociedade. Uhum. Vai, faz valer, vai, faz acontecer. A gente tem uma atividade nobre, né? Que é Sim, a sim, advocacia. com certeza. Doutor, se tu nos permite, deixar aí uma situação de uma mensagem para a galera, pode ser nessa câmera aqui, colocar principalmente as tuas redes sociais, né? Onde é que é a situação do teu escritório lá, a tua especialidade. Tenho Uhum. certeza aí de grande valia, né? Para ti, para nós todos, né? Uma mensagem rápida, curta, objetiva, assim, olhe para a câmera. Pode olhar direto para a Olhe para a câmera lá, câmera. bem tranquilo. Então, eu sou Matheus Guinzani, advogado criminalista da Borb Curte Sociedade de Advogados. Siga-me no Instagram, @guinzani.adv, e confie no seu advogado. Se beber, não dirija, mas se beber e dirigir, consulte um advogado. Boa, boa, boa. Pessoal, bate-papo aí bacana hoje a respeito de direito penal. Olha, dizer para vocês, tá? Há um tempo que não saía renovado de um diálogo que nem foi hoje. Ah, realmente abordando um tema de uma importância gigantesca para a situação
da nossa sociedade, um tema de grande relevância para ti, espectador. Direito penal. Conversamos e respondemos uma indagação que, olha, essa tem que ouvir em detalhes. Por que ir com um advogado na delegacia? Por que ir com um advogado na delegacia? Se tá aqui no finalzinho, não deixa de voltar, ir lá e dar uma olhada, porque eu tenho certeza absoluta, isso vai ser muito mais útil, mas muito, muito útil na situação, na tua vida, na vida aí de quem tu conhece. Se tá aqui no vídeo, no finalzinho aí da gravação, não deixa de aí deixar um like, não deixa, pedimos carinhosamente de compartilhar, tendo um tempinho, dá uma voltadinha no vídeo, daqui a alguns dias saem uns cortes também, mas não deixe de olhar e quando ter um tempo na íntegra, tenho certeza você vai aprender muito. Galera, o que a gente faz aqui demanda um tempo, o doutor aí Matheus deixou a agenda de lado dele, está ausente lá do escritório, está aqui com nós hoje numa segunda-feira de tarde para bater um papo, deixei eu também algumas situações de consultas que tinha hoje, agendei para o dia da manhã, então a gente tira um tempo aqui especialmente para fazer esse programa. Frente com Moraes, conversar sobre direito. Temos aqui uma série de câmeras, um computador, uma pessoa só cuidando aqui da mesa de som. Tudo isso para você. Tudo isso para você. Para lhe ajudar, para compartilharmos conhecimento para que todos nós, a sociedade, todos nós, possamos evoluir juntos. O que peço a ti em troca é curtir, comentar, se inscrever aqui no canal. Um forte abraço e até o próximo.